Vamos imaginar que o fim do mundo chegou. E não há nenhum drama aqui. O apocalipse não ocorreu por causa da queda de um meteorito enorme ou de uma invasão zumbi. É que as pessoas construíram naves para viagens interestelares e deixaram nosso planeta porque se cansaram de estar aqui. E ainda assim, muitas ficaram na Terra. Mas elas simplesmente dormiram demais no momento em que a última nave com terráqueos partiu. Assim, vários milhões desses humanos foram deixados para vagar em um mundo sem infraestrutura, eletricidade, economia e internet. O que eles vão fazer? Como vão se comportar e conseguir sobreviver nesse mundo solitário? Para descobrir isso, precisamos dar uma olhada nos videogames. Uma empresa fez um teste beta de um novo jogo e depois informou aos jogadores que, após 11 semanas, o servidor com ele seria excluído. De certa forma, os usuários controlavam seus personagens em um mundo que desapareceria em breve. Em uma situação como essa, todas as conquistas e a conclusão de missões não faziam sentido. Os desenvolvedores analisaram a jogabilidade para entender como as pessoas agiriam em condições reais se o apocalipse acontecesse em algumas semanas. Era importante ver como o comportamento dos jogadores mudava à medida que eles se aproximavam do final do jogo. O interessante é que não havia caos no mundo virtual. Todos apenas jogavam, mas não acumulavam experiência e não coletavam itens para aumentar o nível do personagem. O número de testes aprovados diminuía a cada dia. Os personagens pararam de se desenvolver. Os jogadores tratavam uns aos outros com respeito. É possível que, na realidade, as pessoas também parassem de pensar em autoaperfeiçoamento, em suas carreiras e em melhorar suas habilidades profissionais. Um problema comum as uniria e as faria ajudar umas às outras. Essas pesquisas sobre a simulação do fim do mundo podem ajudar cientistas e sociólogos a entender melhor as ações humanas durante emergências e desastres globais. Então, vamos voltar àqueles que dormiram demais na partida da última nave espacial. E você é um deles. A primeira coisa que faz depois de perceber o que aconteceu é correr para o supermercado para comprar comida. É claro que você não é o único que teve essa ideia, então encontra muitos outros sobreviventes lá. E agora terá o suficiente para alguns meses. Depois disso, começa o verdadeiro desafio. Sabe aquela frase que diz que o mais forte sobrevive? Ela está errada. E também nem sempre é o mais inteligente. Darwin escreveu em seus trabalhos que aqueles que se adaptam rapidamente ao ambiente sobrevivem. Se alguém souber karatê, pilotar um avião e correr rápido, isso não significa que vencerá. Uma pessoa capaz de se esconder de animais perigosos ou que pode construir um abrigo resistirá. Aqueles que são cuidadosos, que analisam e se adaptam à situação, vencerão. Você precisa deixar a cidade grande e começar a cultivar para ter uma fonte de alimento. Em lojas abandonadas, pode escolher livros sobre jardinagem e cultivo de vegetais. Além disso, se come carne, vai precisar de gado. Quando as pessoas deixaram o planeta, abriram os portões de todas as fazendas, de modo que todas as galinhas, vacas, perus e outros animais foram para as florestas e campos. Também é necessário escolher uma casa de campo com terra fértil. Será uma missão desafiadora. Então treine força e resistência antes de partir para essa jornada. Você não precisa ganhar músculos, mas correr diariamente para melhorar a respiração é uma excelente opção. Será muito mais difícil sobreviver se estiver sozinho. Encontre companhia. Devem ser pessoas em quem possa confiar. Construir uma nova sociedade é muito mais fácil quando há mais gente. Você e sua equipe encontram bicicletas e vão para longe da cidade. Seus suprimentos de água acabam no caminho, então vocês vão para o rio. É perigoso beber nele porque a água pode estar envenenada. Você usa comprimidos especiais que se dissolvem no líquido e destroem todos os germes. E também pode usar uma fogueira e ferver a água. Não é preciso caçar para encontrar comida, já que há muitas bagas, cogumelos e plantas comestíveis na floresta. Mas não coma a primeira coisa que encontrar, a menos que queira ser envenenado. Se não tiver experiência nessa área, use livros especiais com instruções sobre o que pode ser consumido. Seja sempre cuidadoso e mantenha os olhos abertos. Há ursos, lobos e outros animais perigosos na natureza. O urso é bastante covarde e quer encontrá-lo ainda menos do que você. Portanto, em alguns casos basta fazer barulho para afugentá-lo. Além disso, é improvável que os animais ataquem um grande grupo de pessoas. Ótimo, você encontrou o lugar certo e começou a arar o solo para plantar vegetais. Todos os dias, você e seus amigos vão para a floresta pegar perus e coelhos para criar uma pequena fazenda.
Todos têm trabalhado duro por muitos anos para construir uma pequena civilização. A base de qualquer sociedade são as leis e regras. Você escreve uma extensa lista do que é permitido e proibido no novo mundo, e seus descendentes recebem esse conhecimento. A assistência mútua, o cuidado de um com o outro, a bondade e o amor ajudam as últimas pessoas que restaram na Terra a recriar uma nova civilização. Logo, você conhecerá diferentes comunidades, trocará mercadorias com elas e até criará uma nova moeda. É claro que, entre os sobreviventes, alguns estão tentando provocar o caos e violar a lei, mas são uma minoria, e, em geral, é difícil para eles sobreviverem. De certa forma, a natureza elimina as pessoas ruins. A humanidade sobreviveria em tais condições. Entretanto, se ocorresse uma catástrofe global, as pessoas teriam problemas muito maiores. Vamos imaginar que vários vulcões grandes começassem a entrar em erupção simultaneamente e os continentes fossem inundados por tsunamis gigantescos. Para sobreviver nessa situação, seria preciso ter muita sorte. Você teria que chegar ao telhado de um prédio alto para escapar da água que se aproxima e encontrar uma máscara de gás ou uma respiratória para respirar o ar cheio de cinzas de vulcão. Poucas pessoas estariam preparadas para isso. A maioria dos sobreviventes seria formada por aqueles que moravam longe do epicentro do desastre. Quando as erupções e os tsunamis terminassem, teria início uma luta pela sobrevivência. Seria difícil encontrar alimentos porque o desastre destruiria muitas fazendas e supermercados. Além disso, muitos animais nas florestas e nos campos sofreriam com os cataclismos. E você ainda teria que deixar a cidade e procurar um lugar para construir uma nova vida. Talvez tivesse que navegar em um barco por vários anos ou andar com uma roupa de proteção e uma máscara de gás para se salvar de gases vulcânicos venenosos. Mas, de qualquer forma, seria necessário viajar muito e procurar comida em algum lugar. Dessa vez, não haveria florestas e campos para pegar um peru ou colher frutas silvestres. Cataclismos destruiriam toda a vegetação e inundariam quase todo o planeta. Para sobreviver, você teria que procurar alimentos enlatados e peixes e cooperar com outras pessoas. Mas seria possível restaurar totalmente a população nessas condições? Os cientistas realizaram alguns estudos e descobriram que várias centenas de pessoas seriam capazes de continuar a raça humana nos próximos séculos. Mas somente se encontrasse um local seguro, onde não houvesse desastres naturais. Poderia ser uma pequena ilha ou uma pequena cidade construída sobre a água. Nossos ancestrais conseguiram sobreviver a tempos difíceis, uma era glacial e invernos vulcânicos. Por exemplo, há 12 mil anos, no final da última era glacial, eles começaram a se dedicar à agricultura. Pequenos vilarejos de várias centenas a 1000 pessoas começaram a surgir em todo o mundo. Elas formaram laços matrimoniais entre os vilarejos para expandir suas famílias. A diversidade genética é necessária para o crescimento bem-sucedido da população. Portanto, estabelecer-se em um pequeno vilarejo não seria suficiente. As pessoas teriam que procurar outros indivíduos em todo o mundo e se unir em grandes comunidades. Só então a humanidade teria uma chance. Você está sobrevoando o Oceano Pacífico quando de repente se forma uma tempestade que faz o avião tremer. A aeronave começa a descer e você perde o controle. Você rapidamente coloca um paraquedas, ejeta do avião e aterrissa em uma ilha. Ainda bem que você era a única pessoa no avião que transportava algumas mercadorias para o exterior. Por sorte, a tempestade não danificou seu paraquedas. Você se desamarra e se dirige ao abrigo mais próximo sob algumas palmeiras. Está esperando que a tempestade passe. O sol está brilhando e as ondas parecem agradáveis e amigáveis. Você acorda e olha ao redor. Nada além de uma grande extensão de água que o envolve em todas as direções. Não há um barco, um ser humano ou outro ser vivo por perto. Você percorre a ilha tentando encontrar alguma coisa. Não sabe nem mesmo o que está procurando. Em um dos lados da pequena ilha, você vê alguns pedaços de metal e restos do avião que foram levados para a praia. Você corre para lá e tenta ver se encontra algo útil. É uma pena que tudo tenha sido destruído. No entanto, uma caixa lacrada conseguiu sobreviver. Você a abre e vê dezenas de rolos de fita adesiva empilhados uns sobre os outros. Depois de atravessar a ilha, você volta para o acampamento arrastando a caixa de fita adesiva. Você tenta descobrir o que fazer. Logo, você tem uma ideia. Há alguns lugares na ilha que são de difícil acesso, e como seus sapatos foram danificados, você faz as suas próprias sandálias. Para isso, você pega alguns galhos e tenta usar fita adesiva para fazer um novo par de sapatos. Depois de muitas tentativas fracassadas, você quase desiste. Mas então, você prende um pouco de fita adesiva em pedaços de casca de árvore que são mais ou menos do tamanho do seu pé. Essas serão as solas de seus novos sapatos. A fita adesiva é lisa e não machucará seus pés.
Depois de adicionar vários galhos, enrola a fita adesiva ao redor de seus pés e pronto! Você tem sandálias de fita adesiva. Agora você pode se aventurar nas partes rochosas da ilha sem danificar seus pés. Ao caminhar pela ilha, você começa a sentir o calor. Enrola a camisa na cabeça, mas não é suficiente para protegê-lo. Você usa um pouco de fita adesiva para criar um chapéu com a ajuda de folhas. Em seguida, coloca-o na cabeça. Agora você está seguro para sair. Depois de um tempo, você traz de volta algumas coisas que encontrou na ilha. A essa altura, você começou a sentir que sua barriga está roncando. Em seguida, em um recife rochoso, você avista alguns caranguejos e peixes grandes e saborosos, mas não consegue pegá-los com as mãos. Você pega um galho comprido, pega algumas folhas de palmeira e amarra tudo para fazer uma rede. Em seguida, usa a fita adesiva para reforçá-la e se dirige ao recife. Você está usando suas sandálias improvisadas e o chapéu para proteger a cabeça e carregando a rede para pegar alguns peixes. Até agora, você usou apenas 2 rolos de fita adesiva. Depois de algum tempo, você consegue pescar alguns peixes e caranguejos e os leva de volta para o acampamento. Você faz uma fogueira e começa a grelhar seu peixe. Você está sentado em um tronco, mas esse assento não é muito confortável. Você pega um pouco de fita adesiva e faz uma esteira para si mesmo. Quando a comida fica pronta, você se delicia com ela. Agora, outro problema: a água. Não há água fresca por perto, mas tem uma tempestade que está chegando. Enquanto isso, você pega alguns cocos e come a fruta de sobremesa enquanto bebe leite de coco para se refrescar. Você prepara uma pequena cabana juntando galhos e folhas e prendendo-os com fita adesiva para impedir que a água entre na sua nova casa. Ao mesmo tempo, você cria um funil com fita adesiva para coletar a água da chuva. Depois de entrar no funil, a água é coletada em um lago improvisado também feito de fita adesiva. A essa altura, você já usou quase metade dos rolos de fita adesiva. A tempestade começa a se formar e você fica dentro da cabana, onde você tem o seu novo tapete. Você está entediado, então cria uma cadeira e uma mesa com fita adesiva para deixar a cabana um pouco mais confortável. Começa a chover e você percebe que um pouco de água se acumulou no reservatório que você construiu. Você a bebe imediatamente usando uma casca de coco como copo. Sua cabana consegue resistir à tempestade e você dorme um pouco em seu confortável tapete. No dia seguinte, você verifica o suprimento de fita adesiva e vê que já está na metade do último rolo de fita. Você construiu uma cabana segura e sólida e tem um suprimento constante de alimentos do Recife. Você já passou 5 dias na ilha, então agora é hora de encontrar uma saída. Você faz o possível para procurar ajuda, mas nada. Nenhum avião ou navio à vista. Você está desesperado para sair e teve sorte. Você avista um navio de carga bem distante. Você precisa agir rapidamente. Depois de examinar sua caixa de fita adesiva, você decide criar uma jangada para navegar. Você reúne comida e água suficientes para a viagem e começa a trabalhar. Você começa coletando troncos grandes para a base e colocando-os lado a lado. Você tem uma corda feita de casca de árvore e folhas para amarrar as toras. Ela é grande o suficiente para você caber. Em seguida, você pega outro conjunto de toras e as coloca sobre a base e repete o mesmo processo para criar uma segunda camada. Dessa forma, você minimiza o risco de afundar. No final, você coloca fita adesiva em todos os pontos fracos para reforçar a jangada. Você usa alguns galhos para criar remos para remar com pás feitas de fita adesiva. Você vê que usou cerca de 75% do seu suprimento, incluindo a fita que usou para construir a cabana e os móveis. Ela não é tão forte quanto a fita adesiva nova, mas ainda assim dá conta do recado. Depois que a base e os remos estiverem prontos, você constrói uma pequena cabana para abrigar seus alimentos e suprimentos e protegê-los das ondas. Além disso, você faz um mastro de madeira e usa um pedaço de tecido como vela. Você coloca a jangada na água e começa a remar. Até aqui tudo bem. Você abre a vela e faz uma pausa no remo. Você se vira e olha para a ilha que tem sido seu lar nos últimos 5 dias. Você está partindo em uma jornada perigosa, arriscando tudo, mas se permanecer na ilha por muito tempo, definitivamente não conseguirá sobreviver. Já se passou 1 hora e mal consegue ver a ilha, mas o navio está se aproximando. Você ainda tem mais um rolo de fita adesiva para usar em situações de emergência. As águas estão calmas e você vê golfinhos nadando ao redor. Você come alguns peixes e bebe um pouco de água antes de perceber que as ondas ficaram maiores. Você prepara sua vela e se abaixa para se proteger. Ainda bem que sua jangada é resistente. Ondas grandes batem contra ela, derrubando parte de sua comida e água, mas a jangada ainda está inteira.
Com o passar do tempo, o sol começa a se pôr e ainda não há sinal de vida. Você usa o restante da fita adesiva para consertar a jangada. Mesmo tendo perdido alguns alimentos durante a tempestade, você tem sua rede para pescar mais peixes. Você faz uma fogueira pequena e segura em uma casca de coco, cozinha os peixes e começa a comer. Você se vira e vê um navio vindo em sua direção. Imediatamente você pega um galho, acende-o e começa a balançá-lo para que o navio o veja. Parece que você vai passar despercebido, mas então alguém no navio vê você. Eles lançam um barco de emergência para pegá-lo e resgatá-lo. É seguro dizer que a fita adesiva realmente salvou sua vida. Bem-vindo de volta à Ciência e Você. Enquanto você caminha na selva, uma cobra aparece de alguns arbustos secos e pica você acima do seu tornozelo. Que azar, hein? Mantenha a calma. Você deve manter sua frequência cardíaca e pressão arterial baixas para retardar a disseminação do veneno. Tire os sapatos e as meias. Agora, você deve descobrir se a picada foi de uma cobra venenosa ou não venenosa. Se você vir 2 feridas de punção profundas em sua perna, elas vieram de presas de um animal venenoso. Na picada de uma serpente não venenosa, você verá pequenos dentes afiados em forma de U. Existem cerca de 600 espécies de cobras venenosas e você deve procurar víboras e cobras. Cada uma tem um tipo diferente de veneno e requer tratamentos diferentes. Se uma víbora o picar, não pressione o ferimento. Prender o veneno em uma área pode piorar o dano ao tecido. Então, você deve correr para o hospital mais próximo para tratamento. Se uma cobra picar alguém, você deve amarrar a área com uma bandagem para impedir que o veneno penetre mais profundamente no organismo. Fique de olho na pessoa que foi picada para ter certeza de que está respirando. Sim, o veneno da cobra pode paralisar o diafragma. Não sugue o veneno. Ele penetra tão rápido no sistema de uma pessoa que você não vai retirar nada. Dê uma boa olhada na cobra e, se puder, tire algumas fotos dela para mostrar à equipe médica. Tente ter uma boa composição de imagem. Passando de cobras para alergias, a maioria das pessoas reage aos alérgenos com coriza ou alguns espirros, mas outras têm respostas muito mais complicadas. Uma erupção cutânea, como coceira, pode ser sinal de uma reação alérgica. Pode ter aparência de dermatite e pode aparecer uma semana após sua exposição a um alérgeno. Houve um caso raro há alguns anos. Uma pessoa colocou o aparelho dental pela primeira vez e, depois de uma semana, desenvolveu uma erupção cutânea com coceira no pulso e no estômago. No final das contas, essa pessoa era alérgica ao níquel no aparelho. Se você ficar com bolhas na pele depois de ficar ao sol por 1 a 2 horas, provavelmente não é uma queimadura de sol, mas uma reação alérgica. Você também pode ter alguma vermelhidão na pele, pequenas saliências e descamação. Quando isso acontecer, vá para o pronto-socorro rapidamente. Os especialistas farão testes e darão conselhos sobre como agir. Às vezes, medicamentos diferentes também podem causar isso, ou frutas como limão e pastinaca. Se você é alérgico ao pólen, fique longe de frutas e vegetais. Alguns deles têm proteínas como as encontradas no pólen, e seu sistema imunológico responde a elas como reage ao pólen. Elas podem desencadear os mesmos sintomas de alergia, como coceira, inchaço da boca, rosto e... bem, você entende. Você está preso em um carro durante uma tempestade de inverno. Lá fora está congelando e você começa a tremer. Isso é uma coisa boa. Quando as temperaturas caem abaixo de um nível confortável, seu corpo começa a tremer. Esta ação aumenta a produção de calor da superfície corporal em 500%. Mas tremer só pode aquecê-lo por um certo tempo. Depois disso, seus músculos ficarão sem combustível e pararão de se contrair. Se alguém parar de tremer repentinamente, ficar cansado e com vontade de adormecer, haja rápido. Leve-o para dentro de casa, remova qualquer roupa molhada, esfregue suas mãos e pés, enrole-o em cobertores e encontre compressas quentes e secas para aplicar no peito, pescoço ou barriga. Nunca coloque uma compressa quente em seus braços ou pernas. O calor repentino forçará o sangue frio de volta ao coração, cérebro e pulmões, fazendo com que a temperatura interna do corpo caia.
Enquanto você dirige por uma estrada vazia, houve uma transmissão de emergência no rádio sobre o tempo. Um aviso de tornado. Em sua área significa que um tornado pode acontecer. Mas um alerta de tornado significa que um tornado apareceu no radar ou foi visto pessoalmente. Você também deve prestar atenção ao granizo. Ele surge quando as correntes ascendentes, dentro de uma tempestade, empurram a chuva para as nuvens espessas e ela congela. Mas quando um tornado se aproxima, o granizo pode chegar sem chuva. Então, tudo fica silencioso. O ar fica parado e não há vento. De repente, você verá as nuvens se movendo rapidamente em um padrão de rotação ou em direção ao céu. Você ouvirá um som alto de cachoeira que se transformará em um rugido conforme o tornado se aproxima. Será semelhante ao som de trens e jatos. Os detritos começarão a cair e uma nuvem em forma de funil começará a girar, puxando galhos e folhas para cima. Se o tornado não estiver se movendo para a esquerda ou para a direita, ele pode estar vindo em sua direção. E você não perceberá até que esteja muito perto. Então, proteja-se. Assim que você está relaxando em casa assistindo à TV, você ouve um barulho estranho. Parece uma rajada de vento suave, mas você confirma que não há nada lá depois de verificar todas as portas. No dia seguinte, você sente uma pressão no peito e ela piora com o passar da semana. Logo, as dores no peito são seguidas por uma terrível sensação de exaustão. Você não pode deixar de pensar que há algo errado com seu corpo, mas os problemas estão dentro da sua casa. Você pode estar sofrendo envenenamento por monóxido de carbono. Quando esse gás enche sua casa, ele se acumula em sua corrente sanguínea e substitui o oxigênio em seu corpo. O envenenamento também pode causar dores de cabeça, náuseas e confusão. Nesses casos, corra para fora para tomar ar fresco e ligue para o serviço de emergência. Além disso, pegue um detector de monóxido de carbono e coloque-o no corredor ou em áreas onde você dorme. Verifique as baterias 2 vezes por ano. E quando o alarme tocar, saia. E você sabe para quem deve ligar. Você vai patinar no gelo. O gelo no lago parece mais espesso do que realmente é e... Você ouve um estalo e acaba na água gelada. Primeiro, seu corpo entrará em choque por causa da mudança repentina de temperatura. Não se preocupe, isso passará depois de 1 a 3 minutos. Agora, você deve encontrar um pedaço sólido de gelo para se segurar. Não tente escalar, basta colocar os braços nele, chutar as pernas e empurrar a peça para frente. Isso ajudará a arrastar seu corpo para o gelo. Quando estiver em uma camada de gelo, não se levante. Se o fizer, o peso do seu corpo se concentrará na área menor de gelo e ele se quebrará novamente. Continue rolando até que você esteja mais no solo estável. E se você tiver que quebrar a janela de um carro quente... As janelas dos carros têm camadas de materiais que podem resistir à força. Aqui está o que você precisa fazer. Evite as janelas traseiras ou para-brisa dianteiro do carro. Esses vidros são mais difíceis de quebrar. Opte pelas janelas do lado do passageiro e do motorista. Se você tiver um martelo, não bata no meio do vidro. Mire nas bordas, onde o vidro quebra mais fácil. Agora, se as janelas se recusam a quebrar com um martelo, com uma chave de fenda ou o que quer que você tenha por perto, procure uma pequena pedra pontiaguda. Se isso também não funcionar, então sua melhor aposta é a vela de ignição do carro. Abra o capô, retire a vela de ignição, quebre o invólucro de porcelana e jogue a peça de cerâmica quebrada em qualquer lugar da janela. Estamos no meio do verão e você está de férias em algum lugar da orla do Pacífico. De repente, você sente um forte terremoto. Bem, este pode ser o primeiro sinal de alerta de um tsunami se aproximando. Ou pode desencadear grandes ondas com milhares de quilômetros de extensão. Mas existem outros sinais reveladores de que um tsunami está a caminho. Um é uma mudança nos níveis da água, tanto subindo quanto caindo. Se você notar que o oceano está se retirando rapidamente e o fundo do mar está ficando exposto, deve correr pelo menos 30 metros acima do nível do mar e 1,5 km para a terra adentro. Muitos especialistas dizem que uma vez que a água do mar começa a diminuir, você tem 5 minutos para evacuar antes que as ondas enormes cheguem. Lembre-se, tudo pela ciência e você. Acho que todos sabem que cair de qualquer altura é super perigoso, principalmente de um avião. E o pior, sem paraquedas.
Agora, o que se pode fazer para amenizar essa situação é dar um jeito de desacelerar a descida, usando a blusa, a calça ou abrindo as pernas e os braços. Vale qualquer coisa para desacelerar a queda um pouquinho. Mas ei, você sempre quis causar um impacto, não é mesmo? Bem, veja só isto. Uma mulher iugoslava trabalhava como comissária de bordo e sobreviveu a uma queda impressionante em 26 de janeiro de 1972, após o avião no qual ela trabalhava ter explodido. Mesmo caindo de uma altura de 10 quilômetros, conseguiu sobreviver, mas passou 1 ano e meio se recuperando depois de acordar do coma. Especialistas discordam sobre a forma correta de aterrissar, mas são unânimes sobre como não pousar, de cabeça. Lembra da regra dos 3 de sobrevivência? Pois é, 3 minutos sem oxigênio, 3 dias sem água e 3 semanas sem comida. Essa é uma ótima orientação, mas tem gente que consegue esticar esses prazos um pouquinho. Se assistir ao pôr do sol, sentir o cheiro das flores ou pedir aquele hambúrguer suculento é importante para você? Bem, é melhor começar a agradecer ao gás oxigênio. Não tá acreditando? Tente fazer qualquer uma dessas coisas sem ele. 2 minutos sem oxigênio já faz uma pessoa comum desmaiar. 10 minutos, então, geralmente é um caminho sem volta. Claro, isso varia de pessoa para pessoa, dependendo do condicionamento físico, mas adoramos testar nossos limites, não é mesmo? O maior tempo que alguém já conseguiu prender a respiração foi por impressionantes 24 minutos e 3 segundos e 45 centésimos. Isso é 100 vezes mais que o primeiro voo de avião. Segura essa, Santos Dumont! O espanhol Alex Segura Vendrell bateu em 2016 o recorde de prender a respiração dentro de uma piscina. Antes de mergulhar, ele engoliu o ar como um peixe para tentar obter o máximo possível de oxigênio. O curioso é que prender a respiração debaixo d'água é mais fácil do que fazer isso em terra seca. Nadar ativa o reflexo do mergulho, desacelerando o metabolismo e os batimentos cardíacos. Não é só o oxigênio que é importante, a água e as comidas gostosas também. Cada célula do nosso corpo precisa de água para sobreviver. Se não conseguirmos repor a perda dela rapidamente, temos apenas cerca de 3 dias a 1 semana antes do fim. A umidade do ar, nossa idade, atividades físicas e saúde definem a quantidade de retenção de líquido em nossos corpos. Quando estamos com níveis baixos de água, as regiões importantes do nosso corpo, como o coração e o cérebro, a puxam de onde podem. Como se fossem uma esponja, e esses órgãos sugam tudo até não restar nada. Em 1979, um austríaco que estava em uma prisão durou 18 dias sem água. Ele alegou ter lambido a água condensada das paredes da cela para se manter hidratado. Qual é a coisa mais assustadora do universo? Uma geladeira vazia. Cadê a comida, gente? Sem calorias, seu corpo começa a se alimentar dele mesmo. Ei, não era essa a dieta que eu tinha planejado para este ano. Durante os primeiros dias, nossas reservas de carboidrato se transformam em glicose. Quando não há mais reserva alguma, o corpo começa a usar a gordura, músculos e outras proteínas, até chegar ao osso. O jejum é um jeito comum de fazer nossos corpos usarem essas reservas extras. O mais longo de Mahatma Gandhi durou 21 dias, e o mais duradouro da atualidade foi o de um jovem de 27 anos, que viveu só de água e suplementos vitamínicos por 382 dias, encolhendo de 205 quilos para 81. Uau! Nossos corpos são equipados para sobreviver sem comida por longos períodos, pois nossos ancestrais não tinham um supermercado à disposição. É isso que nos ajuda a lidar com a falta de comida. Os humanos, aliás, conseguem lidar com muitas situações extremas de sobrevivência. Mas por quanto tempo você acha que conseguiria nadar em águas congelantes antes de virar picolé? O que acontece se ficar preso em um deserto ou no topo de uma montanha? Escalar até os picos do mundo, como as montanhas rochosas, os Alpes suíços ou até o Monte Everest é super desafiador, mas o verdadeiro perigo é o mal das montanhas. Essa doença afeta metade de todos os alpinistas e começa nos primeiros quilômetros morro acima. A falta de oxigênio pode causar tontura, cansaço e dor de cabeça em algumas pessoas. Outras podem até sofrer insônia. E isso é só o começo de um monte de sintomas que afetam nosso corpo. Sem uma preparação adequada, a consciência se torna um grande problema para a maioria das pessoas a quase 5 quilômetros de altitude. Subir rápido demais pode até levar fluido para dentro dos pulmões ou coisas piores. O problema do mal da montanha é que ele não está nem aí para sua idade, gênero ou nível de condicionamento físico. O Monte Everest tem 9 quilômetros de altura e é um mega desafio para os alpinistas. É como escalar 20 prédios em Empire State ou percorrer 2 vezes a Calçada da Fama em Hollywood.
O austríaco Felix Baumgartner quebrou o recorde de tolerância a altitudes em 14 de outubro de 2012. Ele saltou de uma altura de mais de 39 mil metros. Isso, quase 40 quilômetros. Não é à toa que se tornou também o primeiro paraquedista a atingir uma velocidade maior que a do som, alcançando impressionantes 1.340 km por hora. Ele tinha os equipamentos certos, com uma roupa pressurizada com oxigênio e controles de segurança em dia, o que nos leva a outra coisa. Se estiver planejando escalar, lembre-se de uma frase importante: um bom planejamento evita uma performance ruim. Sobreviver ao calor extremo não tem a ver apenas com a temperatura. A umidade é o verdadeiro perigo para a gente. Quanto menos úmido for o ar, mais a água fica onde pertence, no nosso corpo. Você já entrou em uma sauna e se deu conta de que está fazendo mais de 110 graus? Isso é tão quente e úmido que você provavelmente só conseguiria durar não mais do que 4 minutos no máximo. Peraí, os humanos não derretem, né? Bem, acima de 40 graus, há risco de insolação. Isso não parece muito diferente das temperaturas que enfrentamos no dia a dia, mas é. Imagine ficar perdido em um deserto por alguns dias, e não em um deserto qualquer. No mais quente do mundo. A maior temperatura registrada na Terra foi em Nevada, nos Estados Unidos. Insanos 56,7 graus. Resfriar o corpo rapidamente pode ajudar a aliviar cólicas, dores de cabeça e até náusea. Mas respirar pode se tornar impossível assim que seus órgãos param de funcionar e a hipotermia toma conta do corpo. Tão logo a temperatura corporal cai abaixo do normal, nossos músculos começam a enrijecer. É por isso que você para de sentir frio e dor depois de um tempo. Simplesmente não há mais nenhuma terminação nervosa funcionando. Tremer sem parar para produzir calor é o jeito natural que nosso corpo encontra para manter nossos órgãos aquecidos. Mas isso só funciona para o ar frio. Na água gelada, tremer suga o calor do seu corpo ainda mais rápido. Se você nunca ouviu falar do Clube 300, não está sozinho. Uma base na Antártica descobriu uma ótima forma de testar os limites extremos do corpo humano, de uma forma inusitada. Os participantes se aquecem na sauna, que tem temperatura de 93 graus. Aí, calçam suas botas e correm para fora, onde está fazendo menos 73 graus. Além de terem que tolerar essa mudança brusca de temperatura, eles também têm que correr ao redor do Polo Sul antes de voltar para a sauna, para se aquecer de novo. Tô cansado. Hora de tirar uma soneca. O sono é muito importante, talvez por isso levantar da cama de manhã é tão difícil. Precisamos de sono para recarregar nosso corpo do longo dia que acabamos de ter. Isso nos deixa revigorados e alertas quando ouvimos o despertador. Nosso cérebro fica bagunçado sem horas suficientes de sono, e uma boa noite de descanso de 8 horas é perfeita para adquirir uma boa imunidade. Dormir melhora a memória, o coração e o humor para o dia seguinte. Randy Gardner e seu amigo resolveram testar os limites da insônia para um projeto da Feira de Ciências. Eles conseguiram ficar acordados e ativos durante 11 dias e 25 minutos. Mesmo quando foi testado durante e após o experimento, Randy conseguiu jogar basquete e não tinha nenhuma onda cerebral anormal. Agora, é quase impossível calcular a exata força G capaz de prejudicar um ser humano. Isso porque há 3 tipos dela por aí. De um lado para outro, para cima e para baixo, e para frente e para trás. O perigo está em quanto tempo temos que ficar ali enquanto somos jogados como uma boneca de pano. Quanto maior o período em que nos submetemos a isso, mais nosso corpo é afetado. Nós sentimos a força G em casa, quando sentamos no sofá rápido demais, espirramos, ou quando alguém dá um tapinha mais forte em nossas costas. O piloto John Stepp demonstrou que um humano consegue suportar mais de 40 Gs. Isso é quase 10 vezes a quantidade que um piloto de corrida sente. O experimento durou poucos segundos, mas, por um instante, o corpo dele pesou cerca de 3.175 quilos. Mas sobreviver nem sempre tem a ver com os elementos. Às vezes, é sobre lutar contra o tempo. O recorde atual de ser humano mais longevo do mundo pertence a Jeanne Calment, que nasceu em 1875. Ela viveu 122 anos e 5 meses. Você está sentado na varanda, mexendo no telefone, quando de repente, tudo ao seu redor começa a virar pó. Boquiaberto, desliga o telefone. Você vê carros, bicicletas, calçadas, ruas e semáforos desaparecerem bem na sua frente. As pessoas na rua estão em pânico e correndo em direções diferentes. Você olha para o relógio e ele também desaparece. Então, se vira para olhar seu quarto pela porta da varanda e vê que todos os seus móveis estão virando pó. Você olha para trás, para a rua e não vê nada além de uma tempestade de areia.
Sua casa começa a tremer. Você desce as escadas correndo e fica no meio da estrada. Você chegou bem a tempo de ver os prédios em sua vizinhança desaparecerem. Você tenta entrar no carro, mas no momento seguinte, não há nada no lugar onde ele estava há apenas um segundo. Verifica seu telefone e vê várias notificações sobre o mundo em uma reinicialização completa. Tudo que os humanos criaram até agora está desaparecendo. Você ainda está segurando seu telefone quando ele fica cada vez mais leve até desaparecer completamente. O mesmo processo está acontecendo em todo o mundo. A Torre Eiffel, as pirâmides de Gizé, o Empire State Building, todos eles desapareceram. Você tenta encontrar um lugar para se esconder até que esse desastre termine. Você acorda em uma caverna junto com outras pessoas. Tudo que os humanos produziram ao longo de séculos de trabalho árduo desapareceu da face da Terra. Tudo que ficou são pessoas, animais e natureza. Sua cidade agora é uma enorme planície de terra árida com algumas árvores espalhadas aqui e ali. A sua comunidade consiste em seu ex-barbeiro, um gerente de loja de quadrinhos, um padeiro local e seus vizinhos e amigos. Você sai da caverna para colher algumas safras que plantou no início da estação. Não há um prédio à vista que obstrua sua visão. Dá para ver as montanhas a quilômetros de distância. É onde ficava a cidade mais próxima. E ali é o oceano onde você costumava correr pela orla. A terra está repleta de animais selvagens. Muitos guaxinins, texugos, gambás e gatos selvagens perambulam pela vizinhança. Ao lado do seu minúsculo jardim, há uma grande fogueira onde vocês cozinham e se reúnem à noite. Não muito longe, pode-se ver um poço. Certa vez, havia uma antiga rede de encanamentos ali, mas quando o mundo reiniciou, ela desapareceu. A única coisa que permaneceu no subsolo foi a água que você agora usa para beber. O policial local de onde você costumava morar é o líder da comunidade. Ele fica em cima de um tronco e diz que você tem apenas uma semana antes que a água acabe completamente. Será preciso ir para outro lugar com uma nova fonte de água. Você termina seu trabalho e tira uma soneca rápida porque está de plantão noturno. Você anda ao redor do perímetro. Não há mais poluição luminosa e as estrelas brilham acima da sua cabeça. 2 outras pessoas também patrulham a área. De repente, você avista algo correndo à distância. Então olha com mais atenção e vê uma raposa. Está indo para o seu galinheiro. Você corre em direção ao animal e o espanta. Finalmente, chegou o dia da mudança. Todos colocam suas coisas em sacos feitos de corda e começam a caminhar. Vocês têm apenas um cavalo carregando suprimentos e água para todos. Vai demorar cerca de uma semana a pé para chegar aos lagos. Vocês seguem pela planície que costumava ser a rodovia que levava ao próximo estado. Está muito quente e seu grupo está se movendo muito lentamente. Ao longo do caminho, vocês encontram outras caravanas nômades que negociam mercadorias com vocês. À noite, vocês montam um acampamento próximo a um antigo posto de gasolina. O edifício se foi, mas a fundação ainda está lá. Uma semana depois, vocês finalmente chegam às montanhas perto do lago e entram na floresta. É preciso subir quase toda a montanha. Logo, fica muito escuro e vocês têm que fazer acampamento sob a cobertura de árvores centenárias. É uma noite fria e os membros do seu grupo se reúnem ao redor de uma fogueira. Você está de volta ao seu dever noturno quando todos adormecem. Ao explorar a área, ouve alguns sons de rosnado. Logo dá pra ver que é um urso. Você se abaixa e tenta não fazer barulho. De repente, percebe que pertinho de você há um pequeno filhote de urso. Está curiosamente farejando o ar a apenas alguns metros de distância. A mamãe ursa ruge, chamando seu filhote. Você recua lentamente. Tudo está indo bem, até que você acidentalmente pisa em um galho. O filhote começa a chorar. Sua mãe salta de trás das árvores e vê você. A enorme criatura fica de pé nas patas traseiras e ruge. As pessoas no acampamento acordam em pânico. Você corre de volta com o urso bem atrás de você. O líder e o resto da patrulha noturna conseguem assustar o animal furioso. Você tem muita experiência com raposas e guaxinins, mas os ursos são uma coisa totalmente nova. Você percebe que não está mais no topo da cadeia alimentar. No dia seguinte, você prossegue com extrema cautela. Muitos animais, como leões da montanha e linces, estão à espreita. Você finalmente chega ao outro lado da montanha e vê o lago. É uma grande área que costumava ser um local de acampamento público. Agora, há alguns assentamentos construídos perto da água.
Sua comunidade não é tão grande, é por isso que se instala perto do rio que flui do lago. Você constrói uma cabana próxima à cachoeira e continua trabalhando como fazendeiro. Conhece pessoas incríveis de outros assentamentos. Costumavam ser cientistas, engenheiros, músicos, médicos. Os cientistas estão tentando descobrir uma maneira de reconstruir a sociedade com base na tecnologia, mas é provável que leve décadas. Eles deram o primeiro passo, criando um forno de barro, potes e panelas. Eles também construíram um cais no lago e canoas para pesca e transporte. Alguns meses se passam. Você construiu um sistema de irrigação que usa a água do lago. Os engenheiros do assentamento até fizeram um sistema de tubulação que fornece água potável para todas as casas. Agora, esses especialistas estão construindo uma pequena barragem para gerar eletricidade, mas isso pode levar meses para ficar pronto. O assentamento está crescendo a cada semana que passa. Novas cabanas estão sendo construídas o tempo todo. Um carpinteiro criou uma oficina para fazer móveis e ferramentas. Não é mais preciso ficar de plantão noturno, permitindo-se concentrar inteiramente nas suas colheitas. Desde que tudo que os humanos criaram desapareceu, as pessoas estão muito mais saudáveis e fortes do que antes. Ninguém se senta em sua cabana com os olhos no telefone ou na tela da TV. A poluição que costumava cobrir as cidades desapareceu. A vida marinha está prosperando. Não há poluição. E agora, as árvores estão crescendo em lugares que antes haviam sido desmatados. Todo mundo viaja a pé ou a cavalo e burro. As pessoas têm criado esses animais para transporte. Portanto, há muitos deles por aí. E a economia mudou, com todos oferecendo seu trabalho em troca de alimentos ou outras coisas de que precisam. Todas as pessoas têm que contribuir se quiserem viver em assentamentos. Existem alguns nômades que ficam sozinhos, mas não é tão fácil sobreviver na selva sem ajuda. É por isso que essas pessoas trabalham principalmente como comerciantes, entregando mercadorias entre assentamentos muito distantes um do outro. Para se divertir, as pessoas interpretam partes de velhos filmes clássicos para o público. Alguém conseguiu fazer violões, flautas e instrumentos de percussão. Agora é possível ouvir shows à noite. Você encontra um belo local para fazer alguns desenhos, usa tinta natural e folhas em vez de papel. De repente, vê algo saindo do chão. Você o pega e examina a forma familiar, quase perfeita. Em um momento, você já está correndo de volta para sua cabana para lavar a sujeira. Alguém tenta verificar o que você está fazendo, mas você garante que ninguém veja seu achado. Finalmente, está limpo. Sua suspeita é confirmada. É um smartphone. É a primeira evidência do progresso tecnológico do passado que não desapareceu. Você tenta fazê-lo funcionar e o gadget finalmente liga. Você lê uma mensagem no telefone e ela revela a verdade por trás de tudo criado por pessoas ter virado pó. Você está caminhando por uma duna de areia íngreme, um passo de cada vez, sem fôlego, exausto. Você perdeu muita água e seu corpo está começando a desistir. Você sabe que não pode continuar por muito mais tempo. Finalmente, você chega ao topo da duna e lá, à sua frente, está o que você não queria ver. É tão horrível que leva segundos para você compreender o que enxerga. Estendendo-se até o horizonte, tem um mar enorme, de dunas de areia sem fim. Você está sozinho, perdido, sem esperanças, longe da salvação no planeta Arrakis. Não há realmente nada mais deslumbrante do que os mundos fantásticos criados na ficção científica, de planetas de gelo a selvas exuberantes e luminescentes. Embora este planeta em particular possa existir apenas no espaço sideral literário e cinematográfico, Arrakis não é um lugar para o qual você queira levar sua família para um piquenique. Para aqueles de vocês que não assistiram ao filme Duna de 2021, não se preocupem, eu não vou dar spoilers. Você pode não ter visto a versão de 1984 e nem a minissérie de 2000, ou jogado algum dos vários jogos de computador, ou lido 6 romances de seu criador original, Frank Herbert. No entanto, você sabe que grande parte da ação em Duna ocorre no planeta deserto de Arrakis. Sem robôs fofos por lá, apenas temperaturas severas, e em algum lugar sobre as dunas, vermes de areia gigantes. Quando eu falo gigante, é gigante mesmo. Eles podem ter até 450 metros de comprimento, um terço mais longo do que a maior criatura da Terra, a baleia azul. Os cientistas queriam saber se as pessoas poderiam sobreviver em um planeta de dunas de areia sem fim. Mas antes de falar sobre o que eles fizeram, vamos descobrir um pouco mais sobre o planeta em si. Arrakis já é povoado por um povo conhecido como Freeman.
Eles são nativos do planeta e se adaptaram para sobreviver às suas severas paisagens desérticas. Eles criaram uma roupa de corpo inteiro chamada traje estilador. Esse traje foi projetado para preservar a umidade natural do corpo, como o suor, filtra as impurezas e as circula de volta em bolsos como água potável. Provavelmente não tem um gosto agradável, mas o manterá vivo. Um traje estilador em boas condições pode permitir que o usuário sobreviva no deserto escaldante por semanas. Se você ou eu acabássemos em Arrakis, ou mesmo em qualquer ambiente desértico, o que aconteceria? Realmente depende da temperatura. Obviamente, quanto mais quente, maior é o impacto no corpo. O primeiro estágio de desidratação é a sede. Isso ocorre depois que você perde 2% do peso corporal. Você já vai começar a se sentir mal. A água representa de 60% a 70% do corpo humano. Em um ambiente quente, o corpo pode perder até 1,5 a 3 litros de água por hora. Você começará a suar menos e sua temperatura corporal aumentará. Seu sangue ficará mais espesso e será mais difícil de manter os níveis de oxigênio. Sua frequência cardíaca aumentará. Você começará a superaquecer como um carro velho, o que o deixa mais cansado e menos capaz de funcionar. Quando perder 4% do seu peso corporal, sofrerá desmaios. Em 7%, a falência de órgãos começa. Acho que você já entendeu. Pena que você não tenha um traje estilador. Felizmente, os filmes não nos transportam fisicamente para algum lugar. Apenas sentamos confortavelmente comendo nossa pipoca e bebendo um refrigerante grande. Eu sempre fico com muita sede assistindo a filmes ambientados no deserto. Um grupo de cientistas climáticos britânicos deve ser de fãs apaixonados por Duna, pois decidiram explorar esse planeta em seu tempo livre por diversão. Eles construíram um modelo de clima digital 3D real de Arrakis. Em primeiro lugar, coletaram todos os dados sobre Arrakis que puderam encontrar. Eles vasculharam a Wikifandom Duna, assim como a incrível Enciclopédia de Duna, um livro com milhares de artigos cruzados que levaram 8 anos para serem compilados. O que eles aprenderam é que a atmosfera de Arrakis é composta de nitrogênio e oxigênio, o suficiente para que a vida humana exista. Um bom começo. A superfície do planeta é quase inteiramente de desertos secos. No entanto, há também cadeias montanhosas que abrigam as limitadas formas de vida indígenas do planeta, como a Freeman. Os vermes de areias gigantes que habitam o planeta também contribuem para o ecossistema único dele. Seu funcionamento interno é como o de um alto forno. Eles produzem calor intenso e, por sua vez, fornecem oxigênio para o mundo quase sem plantas. Só não fique no caminho deles se eles saírem para um passeio de domingo. Localizadas nas profundezas das montanhas do planeta estão as reservas de água. Há também pequenas quantidades de água na forma de vapor na atmosfera. Essa água é colhida através de armadilhas de vento. As regiões polares têm um clima mais ameno e são mais hospitaleiras para os seres humanos, em comparação com os vastos desertos desolados de dunas de areia. Graças a essas regiões, a geografia geral de Arrakis o torna um planeta relativamente habitável, em teoria. Para descobrir se a geografia e o ambiente de Arrakis eram fisicamente possíveis ou apenas um conjunto de ideias fictícias, os cientistas tiveram que recorrer a um modelo climático. Felizmente, essa tecnologia já existe. É usada para prever o clima e outros fatores climáticos. Os cientistas colocaram todos os dados que tinham sobre Arrakis no modelo climático, incluindo a órbita do planeta e em que consistia a atmosfera. É semelhante à da Terra, embora com um pouco menos de dióxido de carbono. A maior diferença na atmosfera é que Arrakis tem uma concentração de ozônio muito maior, 0,5% de sua atmosfera, em comparação com apenas 6 milésimos no nosso caso. Com todos esses dados complexos, eles precisavam de um supercomputador gigante para processá-los. Mesmo assim, levou incríveis 3 semanas para obter os resultados, mas valeu a pena esperar. O que se descobriu foi que nos meses mais quentes de Arrakis, a temperatura atingiu cerca de 45 graus nos trópicos. Nos meses mais frios, o clima não ficou abaixo de 15 graus, não muito diferente da Terra. Apesar disso, as temperaturas mais extremas seriam realmente nas latitudes médias e também nas regiões polares. Enquanto os verões seriam tão quentes quanto 70 graus, o que está alinhado com o livro, os invernos seriam tão extremos quanto, passando de menos 40 graus nas latitudes médias e atingindo temperaturas de menos 75 graus Celsius nos polos. Isso é mais frio do que o Alasca. Como isso é possível?
O modelo mostrou que as regiões polares de Arrakis têm uma umidade atmosférica muito maior e uma grande cobertura de nuvens, o que aumentaria a temperatura, já que o vapor de água é considerado um gás de efeito estufa. O livro também menciona que existem calotas polares, certamente no hemisfério norte. Apesar disso, o modelo revelou que as temperaturas do verão derreteriam todo o gelo polar. Além disso, não haveria queda de neve para substituir as calotas polares no inverno. As férias de inverno com neve não existiriam. Outra disparidade é que não chove em Arrakis. Novamente, o modelo diz o contrário. Provou que haveria chuva, embora apenas em pequenas quantidades. A chuva ocorreria no verão e no outono. Estaria confinada principalmente a montanhas e planaltos. Haveria cobertura de nuvens nas latitudes polares e trópicos também. Os cientistas então fizeram a pergunta que todos realmente queriam saber. Os humanos poderiam realmente sobreviver em Arrakis? Realisticamente, os trópicos seriam o lugar mais hospitaleiro para as pessoas viverem. Mesmo assim, a maioria das pessoas no mundo de Duna vive nas latitudes médias, onde ocorrem as temperaturas mais quentes. Não é muito inteligente. As temperaturas médias mensais seriam de 50 a 60 graus Celsius. Isso seria letal para os seres humanos, mesmo com o traje estilador. Enquanto o corpo seria mantido mais frio com o design da roupa, a pele ainda estaria exposta ao sol e ao calor. Você não apenas ficaria parecendo um camarão, como provavelmente fritaria. Ai! A vida fora dos trópicos no inverno também seria impossível sem tecnologia. As cidades sofreriam com condições extremas tanto no inverno quanto no verão, semelhantes a locais intensos na Terra como a Sibéria, que tem invernos brutais. Não são os melhores locais para se construir suas cidades. No entanto, não tem como culpar Frank Herbert, que faleceu em 1986. Seu primeiro romance Duna foi publicado em 1965, embora ele já tivesse começado a pensar sobre ele no final da década de 1950. Ele visitou as dunas de Oregon e ficou fascinado com o movimento das dunas de areia. Ele percebeu que sem algum tipo de vegetação ou grama que o Departamento de Agricultura estava tentando plantar, a areia poderia se mover por distâncias incríveis. E com tanta força, poderia engolir rodovias inteiras, lagos e até cidades. Tudo isso foi anos antes de um homem chamado Silkuro Manabe publicar o primeiro modelo climático do mundo em 1967. Em 2021, Manabe compartilhou o Prêmio Nobel de Física, no mesmo ano em que completou 90 anos, por modelar o clima da Terra e prever o aquecimento global. Incrível! Levando tudo isso em conta, Frank Herbert não estava muito distante da realidade quando se tratava de seu fascinante mundo de Arrakis. Embora não seja cientificamente preciso, Arrakis é um planeta realista e os humanos poderiam realmente viver nele. Apenas certifique-se de aplicar uma camada espessa de protetor solar no verão. O romance Duna de Herbert vendeu milhões e é considerado um dos romances de ficção científica mais influentes de todos os tempos. Seu filho Brian, já autor, assumiu a série Duna em 1999. Ele, juntamente com o autor Kevin J. Anderson, escreveu muitos outros romances no universo Duna. O legado fascinante continua vivo. Da próxima vez que você planejar visitar Arrakis, por favor, não vá no verão. E certifique-se de levar um traje estilador. A água é cara. Nosso Sol. Cenário 1. Alguma coisa estranha acabou de acontecer agora. Todos os canais de TV e noticiários estão falando sobre um buraco negro que se aproximou de nós, bem no lugar onde nossa estrela ficava. Dá até pra ver um disco de acreção, e o fundo do céu parece estar um pouco distorcido, o que significa que ele está bem perto. Normalmente, os buracos negros ficam tão distantes que nem conseguimos vê-los a olho nu. Nem é possível enxergá-los diretamente com o telescópio. Então o que ele está fazendo aqui, tão perto? Cadê o Sol? Será que o buraco negro o engoliu? O Sol ficava no centro do nosso sistema solar, longe o suficiente para não nos queimar, mas perto o suficiente para nos fornecer luz, calor e lindos cenários quando subia no leste e descansava no oeste. Ei, até rimou! Era ele quem nos dava vida. O maior corpo celeste do nosso sistema solar contém 99,8% de sua massa total. Ele é tão grande que caberiam mais de 1 milhão de planetas Terra dentro dele. Quem sabe nosso Sol se transformou em um buraco negro? Mas ainda é cedo demais para isso acontecer.
Quero dizer, é assim que eles se formam. Quando estrelas enormes chegam ao fim de seus ciclos de vida e explodem, o que é chamado de supernova, elas acabam entrando em colapso dentro de si mesmas, se tornando muito pequenas. O tamanho é minúsculo, mas com uma massa gigante. É isso que faz a gravidade dos buracos negros ser tão forte, e até a luz que chega muito perto não consegue escapar. Assim, todas as estrelas do universo estão encolhendo e desaparecerão em algum momento. Nosso Sol perde 4 milhões de toneladas de massa a cada segundo. Então um dia, a única energia que restará no universo será gerada pelos buracos negros. Cada um deles fica cercado por poeira, gás e radiação. Esta é muito perigosa, então tomara que nosso planeta nunca se aproxime de um buraco desses. Nosso sistema solar não tem mais luz, nem calor, então Mercúrio e Vênus provavelmente ficarão cobertos por gelo em breve, sem contar a Terra. Nem preciso dizer que nada sobreviverá nesta nova era do gelo, né? Nossa única salvação pode vir do disco de acreção que gira tão rápido a ponto de gerar calor. Mas confiar apenas nisso é arriscado. Se pelo menos o buraco negro tivesse a mesma massa do Sol, todos os planetas permaneceriam em suas órbitas, inclusive a Terra. Mas se ele tiver uma massa maior, o que é algo que os cientistas estão tentando descobrir agora, aí, tchauzinho Sistema Solar, foi bom te conhecer. Segundo cenário. Ah, não. O que está acontecendo? Era para ser um dia bonito e ensolarado, só que agora estamos mergulhados na escuridão. Já é noite? Mas o relógio ainda está marcando 2 da tarde e a lua está diferente. Os noticiários na TV dizem que nosso Sol já era e que devido a alguns eventos misteriosos, a lua não está mais orbitando a Terra. Agora ela é o centro do nosso sistema solar. Não temos muito tempo. Como o Sol não desempenha mais esse papel, agora temos 8 minutos e 20 segundos para ficarmos cientes sobre isso. A energia do Sol pode levar milhões de anos para viajar de seu núcleo até a superfície, mas 8 minutos e 20 segundos é exatamente o tempo que a luz solar leva para chegar até a Terra. Ela faz o trajeto de 150 milhões de quilômetros, que é a distância que nos separa do Sol. Não estamos mais na zona habitável. Essa região é a distância de uma estrela, no nosso caso o Sol, na qual a água líquida pode existir na superfície de um planeta. Agora que o Sol se foi, sua luz não vai mais nos alcançar, e nosso planeta aos poucos se tornará uma rocha congelada e sem vida. Sabe-se lá se teremos tempo suficiente para inventar alguma tecnologia que nos forneça a energia solar necessária para sustentar a vida na Terra. Se não, bem, milhões ou bilhões de anos depois, os cientistas de outras civilizações explorariam nosso planeta, tentando encontrar evidências de que já existiu vida aqui. É o mesmo que fazemos com Marte e outros planetas do nosso sistema solar, procurando descobrir se esses lugares sempre foram inabitados ou se há algum sinal de que algum organismo já viveu ali. A outra coisa, também essencial para a nossa existência, que viaja na velocidade da luz, é a gravidade. Sem o Sol, nos próximos 8 minutos, os planetas continuariam circulando ao redor do espaço vazio do nosso sistema solar, até o relógio bater e eles finalmente saírem sem rumo pelo espaço sideral. Nossa Lua não tem uma gravidade suficientemente forte para nos manter no lugar. Ela não consegue brilhar tão forte a ponto de nos fornecer calor ou sustentar a vida. Está tão longe que mal conseguimos vê-la agora. Sem a Lua, que viajava tranquilamente perto do nosso planeta, vemos que as marés estão diminuindo com uma rapidez impressionante. Ah, e está ventando bastante. Os ventos estão muito mais fortes e velozes agora. Quando as coisas estavam normais, nosso planeta ficava a uma inclinação de 23,5 graus e era por isso que tínhamos as mudanças de clima e estações. Agora, essa inclinação é tão extrema que está ficando muito frio e rapidamente. Nosso tempo está quase acabando. As pessoas estão gritando e todos estão em pânico. Ainda temos talvez 1 minuto até afundarmos na eterna escuridão. Terceiro cenário. Não sabemos ao certo o que aconteceu e como a vida que vivíamos tranquilamente ontem chegou ao fim assim, de repente. Ninguém pôde prever, mas parece que, do nada, uma estrela de nêutron gigante assumiu o lugar onde o Sol costumava ficar. Isso não é algo que reconheceríamos sozinhos, apenas percebemos que alguma coisa estava diferente e que o Sol havia ficado menor e mais estranho. O resto ficamos sabendo no noticiário, e ninguém sabe como isso aconteceu. Talvez nosso Sol esteja em algum lugar atrás dessa estrela de nêutron, ou foi empurrado por ela para fora de nosso sistema solar, rumo a um destino desconhecido? Uma estrela de nêutron é o objeto espacial mais denso que conhecemos. Ela tem quase o dobro da massa do nosso Sol, mas comprimida em apenas 15 km de diâmetro, o que equivale ao tamanho de uma cidade na Terra. E se forma quando uma estrela gigante fica sem combustível, então entra em colapso, e em uma grande explosão. Sua região central, o núcleo, desmorona,
Por isso, cada elétron, que é uma partícula negativamente carregada, e cada próton, a partícula positivamente carregada, batem um no outro, formando um nêutron, que pode ser não carregado ou neutramente carregado. Agora estamos em uma situação complicada, praticamente à espera do fim do mundo. Essa estrela de nêutron possui uma gravidade 2 bilhões de vezes mais forte do que a da Terra. Isso significa que nosso novo Sol puxará todos os planetas do nosso sistema solar para si e os destruirá. Ele já começou. Pela primeira vez na história, os planetas estão deixando suas órbitas estáveis, atraídos pela força poderosa de uma estrela de nêutron. As coisas estão ficando caóticas com muita rapidez. E não vai parar por aí. Uma estrela de nêutron gira mais de 700 vezes por segundo, o que é incrivelmente rápido. O nosso Sol gira uma vez a cada 27 dias. Então, após destruir todos os planetas, incluindo o nosso, essa estrela vai continuar girando pelo universo, a cerca de 1/5 da velocidade da luz. Talvez desacelere e se apague com o tempo. Talvez não. Após milhares de anos, muitas estrelas de nêutron começam a desacelerar e a se apagar. Mas nem sempre isso acontece. Se essa encontrar outra estrela, vai orbitá-la e começar a se alimentar de sua atmosfera, até as duas entrarem em colapso e se transformarem em um buraco negro gigante. Mas o nosso Sol iria se apagar de qualquer maneira. Quando a estrela de nêutron chegou, ele já tinha 4,6 bilhões de anos de idade, que é cerca de metade de seu ciclo de vida. Já havia queimado praticamente metade de suas reservas de hidrogênio e tinha suprimentos suficientes para mais 5 milhões de anos. Ele estava destinado a ficar do tamanho da Terra algum dia. Depois que ficasse sem combustível, simplesmente entraria em colapso e teria retido uma quantidade enorme de massa, mas seu volume seria parecido com o de nosso planeta. Sem Sol, sem vida. O resultado seria praticamente o mesmo. Mas assim o processo seria bem lento. Quem sabe até lá os humanos já teriam conseguido sair desse sistema solar? Só que as estrelas de nêutron abreviariam drasticamente os nossos dias, e tudo seria muito mais caótico. Se uma estrela de nêutron ficasse maluca em algum lugar distante, em outra galáxia, só veríamos com o formato de um flash distante de luz, que chamaríamos de pulsar. Mas assim, no lugar do Sol, BUM! Pronto para isso? Você não poderá sair, nem por nada, de uma banheira por um mês inteirinho e receberá comida e bebida que seus amigos se revezarão para levar. Você poderá ajustar constantemente a temperatura da água sempre que quiser, para que não fique muito fria. Você está ficando animado e confiante de que ganhará muito dinheiro, o que equivale a várias centenas de dólares quando passar o mês inteiro. É a aposta que você fez com seus amigos há pouco tempo, em uma vila de pescadores onde estava sentado com seus amigos em um bar. Mal sabia você até onde essa conversa levaria. Você estava discutindo a evolução da humanidade, e a conversa se concentrou principalmente no potencial que os seres humanos poderiam ter evoluído para mamíferos aquáticos, potencialmente se tornando sereias. Os fatos estão todos na evolução, você tentou afirmar aos seus amigos. Seus amigos não estavam convencidos, mesmo com o seu exemplo sobre como ficar com os dedos enrugados de ficar na água por muito tempo, uma característica evolutiva que nós humanos adaptamos para garantir que tenhamos aderência enquanto pescamos com as mãos na água. Claro, seus amigos não veem como isso estaria relacionado com a possível evolução para se tornar sereia. Você sentiu a necessidade de provar que todos eles estavam errados, enquanto seus amigos estavam sentados, se divertindo, mudando de assunto. Você pensou muito, como posso provar que eles estão errados? Aí você teve uma ideia. Se levantou apontando para cima e disse, aposto que posso ficar em uma banheira por um mês inteiro. E aqui está você agora, seguindo o acordo. E você parece ter dúvidas. Saber sobre a evolução humana em particular reacende a confiança e a compreensão em você de que houve alguns casos na história humana em que as pessoas se adaptaram naturalmente para viver uma vida marítima. Então essa parece uma aposta segura. Por exemplo, os nômades do mar, no sudeste da Ásia, pescam há 1000 anos de uma maneira única. Mergulhando fundo na água para pegar seus peixes, armados com apenas uma lança, esses nômades do mar se adaptaram para crescer mais ao longo dos séculos. Isso permitiu que mais células de oxigênio fossem bombeadas através de órgãos vitais e mais oxigênio fosse armazenado para seus mergulhos em águas profundas. Esse entendimento lhe dá confiança enquanto você aguarda o primeiro dia da aposta. Durante as primeiras horas, você parece bem. Na verdade, você acha fácil e brinca ao longo do primeiro dia, gabando-se de como esse será o dinheiro mais fácil que já ganhou e planejando o que comprar. Você dorme bem durante a primeira noite, mas mal sabe que sua pele absorve a água da banheira enquanto dorme.
A cada hora que passa, mais água entra na sua pele. Entre as duas camadas, bolhas de água se formam, criando caroços visíveis na camada epitelial externa. Ao acordar no dia seguinte, você fica um pouco alarmado ao ver a transformação da sua pele. Você olha suas mãos. Elas estão brancas, com a pele caindo, e seus braços estão cobertos com grandes bolhas de líquido. Não é uma visão bonita. Você ouve alguém entrando no banheiro e tenta se acalmar. Afinal, é apenas o primeiro dia. Você só precisa tolerar. Você precisa ganhar essa aposta, não apenas pelo dinheiro, mas também pelo seu argumento. Seu amigo entra no banheiro com uma bandeja de comida. O rosto dele fica pálido quando vê as bolhas em seus braços. Preocupado, pergunta se você está bem e, surpreendentemente, você se sente bem e responde que está com um pouco de coceira. Você está muito curioso para saber como não há dor, considerando o aspecto dos seus braços. Sem pensar, você começa a coçar as grandes bolhas em seus braços. A pele se rompe rapidamente assim que você a toca. Você continua coçando o braço para ver a reação da pele. A pele se solta como se fosse papel molhado. Agora você tem uma sensação libertadora quando seus braços estão expostos, como se tivesse removido um peso desnecessário. O rosto do amigo fica ainda mais chocado quando a pele cai, expondo uma camada de escamas. Você se encontra com uma nova camada de escamas no lugar da pele. Seu amigo pede que a aposta termine, dada a mudança repentina em sua aparência. Você argumenta que está tudo bem e que quer continuar. Há muita coisa em jogo e você quer ganhar essa aposta desesperadamente. Como seu amigo aceita isso e sai, você solicita um upgrade para uma jacuzzi. Você logo recebe a sua jacuzzi e agora não apenas seus amigos vêm visitá-los, mas os membros da vila querem matar a curiosidade, já que eventos como esse não ficam em segredo por muito tempo em uma vila tão pequena e simples. Com o passar dos dias, mais escamas aparecem no lugar da sua pele, cobrindo suas pernas, braços e a parte inferior das costas. Sua pele ainda é visível na maior parte do corpo, mas as escamas estão se espalhando rapidamente, da mesma forma que uma erupção cutânea. Não demora muito para você se cansar da jacuzzi e seus amigos ficarem felizes em apoiar um upgrade para a piscina da vila, próxima do mar. Você está na última semana da aposta e agora toda a vila sabe sobre você, o sereio. O que você acha incrível, no entanto, é que, à medida que as pessoas o visitam na piscina, não há medo e nem julgamento. As pessoas ficam muito felizes e intrigadas com o espetáculo. A piscina é grande, mas não é aquecida. Um adolescente pergunta se a água está quente o suficiente, mas você não percebe o frio e se sente bastante confortável. A sua dieta agora mudou significativamente. Você prefere principalmente peixe. Membranas cresceram entre os dedos das mãos e dos pés, e pequenas fendas em ambos os lados das costelas se abriram, formando brânquias para permitir que você respire debaixo d'água. À medida que você continua a evoluir, continua tentando se tranquilizar de que precisa aguentar um pouco mais e que ganhar essa aposta é tudo o que importa. Então relembra quase um mês atrás, quando você e seus amigos fizeram as apostas, pensando no dinheiro, nas várias centenas de dólares. Tudo valerá a pena em breve. Além disso, você sempre pode voltar ao normal. Isso será temporário, com certeza. O último dia da aposta finalmente chega. Uma grande festa foi organizada para celebrar sua vitória. Toda a vila participa da celebração. Há uma banda e um grande banquete para todos. Você se diverte com os moradores, preferindo ficar na piscina, é claro. Adolescentes jogam peixe para você e você pega o peixe com a boca. Eles estão rindo às suas custas. Você pula no ar, fazendo truques para os aldeões, que não param de aplaudir. À medida que a festa segue, você lentamente se isola da celebração, observando sozinho em sua piscina. Você se sente cansado das festividades e da atenção. Olha os moradores rindo e festejando. Você acha que está um pouco fora do lugar nadando sozinho, dentro desta simples vila. Você sente um desejo repentino de sair e não se importa mais com a celebração. Você não tem interesse no dinheiro da aposta. Não se incomoda por provar que todos estavam errados. Você só sente o desejo de ser livre. Você nada até a beira da piscina. Está escuro, então ninguém pode ver sua tentativa de escapar. À medida que você se retira, o peso do seu corpo fora d'água é tanto e suas pernas e braços são tão fracos que você desmorona e tem que rastejar muito lentamente em direção à praia. Eventualmente, você chega à borda das águas rasas e desmorona à medida que chega a água sem fôlego. As pequenas ondas de água salgada que sente espirrando em seu rosto o revigoram após sua jornada exaustiva. Depois de reunir energia suficiente, você começa a nadar em direção a águas mais profundas. E como um peixe na água, você nada com facilidade. A sensação de liberdade que tem agora nadando no mar faz parecer como se tivesse ficado trancado em uma gaiola a vida toda.
Agora você finalmente está livre. A sensação emocionante da água com espaço ilimitado parece um paraíso. À medida que nada mais mar adentro, você para de repente para olhar a vila por apenas um momento. Faz uma pausa e observa a cidade, tudo o que sabia, e ouve os sons abafados à distância, refletindo sobre a vida que teve dentro da vila. Você não sente emoções ao olhar para trás, sem arrependimentos ou remorso, então mergulha debaixo d'água, pronto para começar uma nova vida, no fundo do mar. Você finalmente conseguiu! Depois de todo o treinamento, você está pronto para seu primeiro salto de paraquedas. Cheio de confiança, chega à porta do avião quando alcança 3.650 metros. Ao sair no ar, no último segundo, você ouve um instrutor gritando alguma coisa. Eu não verifiquei seu paraquedas! Você não consegue ouvi-lo enquanto salta do avião, vendo apenas sua expressão preocupada. Bem, parece que algo deu errado. Você puxa a alça para liberar o paraquedas, mas ele não foi dobrado corretamente, abrindo em um grande bolo. E agora você está girando cada vez mais rápido. Você está ficando tonto e precisa se recompor. Cada segundo é crucial e nesta altitude tem menos de 1 minuto para agir. Você se joga com o corpo na posição selada, espalhando com os braços e as pernas formando um X. Isso cria um pouco mais de resistência, permitindo que seu corpo se estabilize um pouco. Agora você tem mais tempo para chegar ao seu paraquedas reserva de emergência. Ainda tonto de tanto girar, tenta se lembrar de onde ele está. Você pega o que acha que é a alça certa e puxa com força. Ah, não! Isso é uma cinta da perna! Você afrouxou o compartimento das suas costas e agora está escorregando. Este não é o seu dia de sorte. Você segura e aperta a cinta de perna. Ah, sim! Você está lembrando do procedimento de segurança agora. Passo 1. Se separe do paraquedas principal com a alça vermelha. Feito! Agora você está em queda livre novamente. Passo 2. Encontre o cabo prateado para abrir o paraquedas reserva. Depressa! O chão está se aproximando rapidamente. Onde está essa alça? Opa, tá ali. No seu peito, à esquerda. Você puxa com força. Tapum! O paraquedas sai e é acionado, freando a sua descida. Agora você está aliviado. De tirar fôlego, coração batendo. Ah, sim! Finalmente você pode apreciar a vista, por cerca de 10 segundos antes de pousar no chão. Suavemente, pés primeiro. Ei, parece divertido, também quero ir. Como sempre, em vez de subir as escadas, você usa o elevador. As chances de ele falhar são de 1 em 10 milhões. As chances de ser atingido por um raio são 10 vezes maiores. Mas hoje, você está naquele elevador azarado. À medida que desce do 5º andar, o sistema de polias falha, um cabo se rompe e o elevador começa a cair. Rapidamente, você se deita de costas, colocando um braço em volta da cabeça para protegê-la do impacto e o outro braço sobre o rosto, para salvá-lo de possíveis objetos caindo. Você abre as pernas uniformemente. Em apenas alguns segundos, você se prepara para o impacto. Ele cai e os detritos de cima caem ao seu redor. Parabéns! Você evitou lesões. Mas seria possível alterar o impacto saltando? Vamos pensar nisso. Se você pulasse muito antes, seu impacto seria mais severo, pois sua velocidade aumentaria na descida. E se você pulasse tarde demais, a velocidade do seu salto para cima faria com que você batesse a cabeça quando o elevador parasse. Seria necessário pular no momento preciso para ser eficaz em velocidade. E sem a capacidade de ver através do aço, isso seria pura sorte. Portanto, é melhor usar o método de deitar. Boa sorte com isso! Você dirige casualmente para o trabalho, passando pela mesma ponte como em qualquer outro dia. Hoje há mais tráfego do que o normal e você está preso em um engarrafamento. A ponte começa a ranger. Infelizmente, é possível que pontes estruturalmente defeituosas entrem em colapso com excesso de peso. E aí está você. Quando a ponte cai no rio, seu carro flutua. Conforme a água vai subindo lentamente ao seu redor, ele começa a afundar. Você tenta manter a calma e respirar fundo. Você tem até 2 minutos antes que o carro afunde completamente. E precisa agir rápido e abaixar o vidro. Ao tirar o cinto de segurança, percebe que a água já subiu acima das janelas. Você tenta baixá-las, mas elas estão presas no lugar devido à pressão. Você perdeu sua oportunidade. Você está afundando ainda mais e pensa em abrir a porta. Melhor não. Isso fará com que seu veículo afunde ainda mais rapidamente. Além disso, será mais perigoso sair. O carro bate no fundo e a água entra lentamente. Você tenta abrir a porta, mas a pressão é tão forte que ela nem se move. Você pensa na água entrando. Talvez, se esperasse até que tenha água suficiente dentro, poderia regular a pressão, permitindo que as portas se abram. Mas com o ar limitado que restaria,
E se as portas ainda não funcionarem, é muito arriscado. Sua única opção é quebrar o vidro. Você faz isso facilmente devido à pressão da água e ela entra rapidamente. Você respira fundo pela última vez enquanto segura a moldura da janela. O carro enche rapidamente e a sucção para de repente. Você se puxa pela janela e coloca os pés no carro, empurra para cima e nada até a superfície. Sim, me lembre de não pegar carona contigo. Em seguida, você está caminhando em uma floresta e encontra o lugar perfeito para ver o pôr do sol. Você tira uma foto e ficou ótima, mas espere, qual é o caminho de volta para o acampamento? Está escurecendo e você não tem ideia de como chegou aqui. Assim, verifica seu telefone. Tem um mapa, então você vai ficar bem, certo? Mas você tirou muitas fotos da natureza e a bateria acabou. Você pode sobreviver até 3 horas sem abrigo em condições climáticas adversas. Pode ficar sem água por 3 dias e até 3 semanas sem comida. Você precisa decidir suas próximas ações em ordem de importância. Sua primeira tarefa é construir um abrigo. Você encosta uma grande vara em uma árvore para apoiar o telhado. Então, constrói 2 paredes nas laterais formando uma estrutura robusta. Há muitas folhas na floresta, e você cobre o telhado com pilhas delas para dar isolamento e proteção. Por dentro, constrói um belo colchão de folhas. Então entra e espera até amanhecer, na esperança de ter um sono relaxante. Você dormiu terrivelmente, mas não há tempo para deixar uma avaliação no seu aplicativo de reservas. A próxima tarefa é encontrar água. Ao percorrer uma descida, por fim encontra um riacho. Água limpa, feito. Você continua caminhando acompanhando o fluxo do riacho, esperando que te leve até um rio. É bem provável que se encontrem pessoas e sinais de civilização ao longo de grandes volumes de água. As horas passam e sua barriga ronca. Você procura lanches saborosos. Tem algumas frutas e cogumelos, mas você não os reconhece. É melhor não comer se não tiver certeza se é venenoso. Você procura insetos em troncos e galhos antigos e encontra algumas larvas da farinha que podem ser comidas cruas. Alguns insetos, quando cozidos, podem ser uma importante fonte de ferro, proteína e vitamina B12. Você olha para as larvas e seu apetite vai embora. Talvez mais tarde. Finalmente, o córrego encontra um rio e logo à frente tem uma ponte. Não aquela que caiu. A dificuldade acabou. Você joga os insetos fora e começa a próxima aventura procurando uma lanchonete. Pois é, nós também não iremos acampar juntos. Você está andando pelo campo. O vento está aumentando e não muito longe, um tornado está se formando. Você começa a fugir dele, mas não consegue, pois ele viaja até 100 km por hora. Sua principal preocupação não é o tornado em si, mas as árvores e edifícios que o tornado leva, transformando-os em perigosos objetos voadores. Eles voam em velocidades insanas, enquanto são carregados por ventos rápidos, atingindo até 480 km por hora. Você procura abrigo, mas não há nada disponível. Sua única possibilidade é uma vala que não seja cercada por árvores ou outros objetos quebráveis. Você deita na vala e cobre a cabeça com a jaqueta, segurando-a com os braços para se proteger. Enquanto está deitado, com o barulho da tempestade ao seu redor, você se sente como se estivesse em um motor de jato gigante. É um som aterrorizante, mas felizmente, você não está no caminho do tornado. Dá para ouvir os pequenos detritos assobiando sobre sua cabeça e muitos causam impacto, batendo ao seu redor, mas felizmente não te acertam. De repente, tudo fica tranquilo. Você fica lá controlando sua respiração, tentando relaxar. Você ainda não se levanta, pois o pior ainda pode estar por vir. Os tornados podem durar de vários segundos a até 1 hora. Você não se arrisca e fica na vala por 1 hora inteira. Mas finalmente, quando fica claro que ele se foi, tira a poeira da jaqueta e vai para casa. Bem, diria que você é realmente azarado. Então, estou removendo você dos meus contatos e desfazendo amizade nas redes sociais. E farei isso assim que sair do hospital. Ok, você está caindo de um penhasco. Por alguma razão não sabia sobre o namorado dela. Droga, esta é uma situação difícil. É hora de dividir a queda em várias etapas. Tente agarrar qualquer coisa que vir ao despencar, como arbustos, árvores ou pedras. Dessa forma, você divide uma queda longa em partes mais curtas. A cada nova, o impacto diminuirá. Quanto mais impacto for absorvido, mais chances terá de sobreviver. E outra chance no amor, mas não com ela. O mesmo vale para o caso de você cair de uma janela. Tente se segurar em qualquer coisa pelo caminho. Isso provavelmente não vai segurá-lo, mas pelo menos você terá vários intervalos na queda para ajudar a diminuir sua velocidade. Uma marquise ou um toldo podem salvar sua vida. Não importa se forem de plástico ou vidro. Vai doer de qualquer maneira, mas você sobreviverá. Talvez.
É bom dobrar um pouco os joelhos. Dessa forma, suas pernas tocarão o solo simultaneamente e as consequências serão menos graves. Outra dica é que sempre que aterrissar, tente com que seja na ponta dos pés e nunca com as pernas retas e travadas. Não se esqueça de cobrir a cabeça com os braços. Eles ajudarão na proteção, não importa se você cair no concreto ou em uma poça de lama. A areia movediça não é tão perigosa quanto parece nos filmes. Se você ficar preso nela, droga, você está em uma situação difícil. Primeiro, fique calmo, você não vai afundar mais do que até a cintura. Jogue fora qualquer coisa que o deixe mais pesado, como sapatos, bolsas e até as roupas. Balance as pernas para criar espaço para a água. Isso o ajudará a sair. Seus braços devem estar sempre para cima. Experimente flutuar, mas não de bruços. Mova-se para trás com pequenos passos, pois passos grandes são mais difíceis de dar e demorará mais para sair. Quando você alcançar a superfície sólida, role para fora da areia movediça. Sobreviver a um ataque de animal selvagem pode ser um desafio, mas uma multidão não é menos perigosa. Ela pode se mover como um fluido, não deixando você escapar. Se estiver preso entre centenas de pessoas, droga, você está em uma situação difícil. A regra número 1 é não parar. Essa é a maneira mais rápida de cair. Se você realmente for para o chão, faça uma bolsa de ar. Posicione seus braços acima do rosto e do peito, abraçando-os. Se conseguir ficar de pé assim que sentir a multidão chegando, mova-se com ela e para as laterais ao mesmo tempo. Se estiver perdido na selva e precisar pescar, pode usar o lacre de uma lata. Faça um gancho com ele e um corte inclinado e apare o metal para que pareça um anzol de verdade. O principal é deixar uma pontinha afiada. Uma lata também pode se tornar um fogão improvisado. Pegue uma lata e corte um buraco na lateral. Ponha alguns gravetos dentro e coloque fogo. Você pode fritar um ovo em cima. O fio dental pode ser muito útil para sobreviver na selva. Primeiro, você pode usá-lo como linha de pesca junto com um anzol. Ele também pode ser usado como varal, estendido entre duas árvores. Apesar de fino, um único fio pode suportar até 2,2 kg. Você pode fazer uma lança amarrando um pedaço de pau e uma faca com fio dental. Ele também é bastante inflamável, então se não tiver gravetos para colocar fogo ou pedaços maiores de madeira, experimente queimá-los. O fio dental também pode ser um ótimo cadarço improvisado. Uma simples garrafa de plástico pode dar uma corda muito forte se você tiver uma faca boa. Primeiro é preciso encontrar um pequeno toco, que deve ter um diâmetro quase igual ao da garrafa. Faça um corte no meio do toco. Em seguida, corte uma fenda grande o suficiente para a lâmina da faca caber dentro. Corte o gargalo da garrafa e faça uma pequena fenda na borda dela. A largura depende da largura da corda que você deseja. Coloque a borda da garrafa dentro da fenda central e ponha a faca no entalhe do toco com a lâmina voltada para a fenda. Comece lentamente puxando a garrafa pela fenda. Ela irá girar. Conforme gira, a lâmina corta o plástico fazendo a corda. Você pode usá-la para construir um abrigo, pois ela fixará muito bem os troncos. Um humano pode passar vários dias sem comida, mas não há como sobreviver sem água. Ela pode ser deliciosa na natureza, mas se você sentir que não é segura para beber, pode precisar de um filtro improvisado. Faça uma fogueira. Pode ser que ferver a água não seja suficiente, então assim que as cinzas do fogo esfriarem, triture-as até que virem pó. Não use carvão que encontrou pela floresta, pois você nunca sabe o que tinha ali. Então você precisa de uma garrafa de plástico. Corte o fundo dela e faça um furo na tampa. Vire de cabeça para baixo, coloque um pouco de carvão. Uns 7,5 cm são suficientes. E despeje a água nela. A água gotejou e está pronta para beber. Para remover qualquer excesso de carvão, enrole um pano limpo na tampa para uma filtração a mais. Ok, você está ficando com fome e provavelmente precisa acender o fogo. Droga, simplesmente não há fósforos nem um isqueiro. Esvazie os bolsos para ver se consegue fazer um fósforo improvisado. Se tiver uma pilha, provavelmente a da sua lanterna, e uma embalagem metálica de chiclete, isso já é o suficiente. Corte uma tira fina da embalagem de alumínio longa o suficiente para ligar as duas extremidades da bateria. O meio da tira deve ser mais fino que as pontas. Aproxime-se de uma pilha de grama seca, pequenos gravetinhos ou até mesmo algum papel, qualquer coisa que vá utilizar para iniciar o fogo. A tira de papel alumínio irá esquentar em segundos, colocando fogo nos gravetos. Os mosquitos são uma verdadeira tortura e há muitos deles na floresta. Você pode fazer seu próprio repelente caseiro para manter os danados bem longe. Tudo o que precisa é de uma laranja, um limão ou qualquer outra fruta cítrica cheia de óleos essenciais.
descasque a laranja e esfregue a casca diretamente na pele, amassando um pouco antes para fazer sair bastante daqueles preciosos óleos essenciais. Outra maneira útil de manter os mosquitos bem longe é adicionar algumas cascas de laranja ao seu fogo. Enquanto ele queima, os óleos essenciais são liberados e espantam aqueles carinhas insuportáveis. Se você quiser enviar um sinal de que está perdido e for uma emergência, faça 3 pequenas fogueiras e coloque qualquer vegetação verde como grama e depois cubra novamente com um pano molhado. Com isso, você terá grandes baforadas de fumaça branca. 3 baforadas seguidas significam emergência. Adicionar um pouco de óleo ao fogo deixará a fumaça preta. Se não tiver óleo, use casca de bétula. Lembre-se, quanto mais alto o local onde você for fazer o fogo, melhor. Então suba para uma área bem visível. Se alguém amarrou suas mãos, droga, você está em uma situação difícil. A primeira coisa a fazer é mover seus pulsos para afrouxar o nó. Normalmente as cordas podem ser cortadas friccionando contra objetos duros e pontiagudos. Se você estiver amarrado com uma abraçadeira, tente rompê-la. Feche bem os punhos, pressione os nós dos dedos, levante as mãos acima da cabeça e, em seguida, as abaixe com força. A pressão irá arrebentá-la. Você também pode tentar escapar da abraçadeira. Primeiro, feche bem os punhos. Os pulsos ficarão maiores dessa forma, alargando-a. Quando você relaxar as mãos, a abraçadeira se afrouxará e você poderá escapar. A fita adesiva pode ser mastigada ou, se você a umedecer, ela ficará mais macia e mais fácil de se soltar. Você pode até fazer isso com a sua saliva. Atravessar uma correnteza de água pode ser mais perigoso do que parece. Ao cruzar, escolha uma área reta e larga. Antes de entrar na água, verifique se a correnteza não está muito rápida. Jogue um galho nela. E se ela se mover mais rápido do que a média do seu ritmo de caminhada, procure outro local para atravessar. Ou você também pode procurar um barco nas proximidades. Você pode transformar fósforos comuns em fósforos à prova d'água. Aplique uma fina camada de esmalte nos fósforos e deixe secar. Quando estiverem prontos, eles se manterão secos o suficiente para acender um fogo, mesmo que você os jogue na água. Se você se perder durante uma nevasca e precisar de uma bebida, não coma neve. Ela tem muito mais ar do que água, então você não vai se hidratar muito. Seu corpo também desperdiçará muita energia tentando aquecê-la. Pior ainda, a temperatura corporal pode baixar e você acabar adoecendo. Se você se encontrar cara a cara com um coiote ou um lobo, não vire as costas. Recue lentamente, sempre de frente para o animal. No entanto, isso só funcionará para um único animal. Se você encontrar um bando, então o mais importante é ter certeza de que os animais não cerquem. Afaste-se em direção a uma árvore e pressione suas costas contra ela. A seguir, escolha o momento certo e escalhe-a o mais rápido possível. Várias camadas de roupas aquecem melhor do que apenas um casaco de pele quente ou uma jaqueta de plumas. O ar ficará preso entre as camadas da roupa, isolando você e mantendo seu corpo aquecido. Se você se perder na mata, sempre tente dormir um pouco acima do solo. Dá para fazer uma camada de galhos e folhas, como uma cama improvisada, ou esticar uma rede entre algumas árvores. À noite, a temperatura cai e o solo fica frio. Mesmo se você acender uma fogueira, ela pode se apagar enquanto você dorme, e o solo consumirá o calor do seu corpo. Você está em um barco no meio do mar, sem comida, sem rede de pesca e está faminto. Era para ser uma excursão de apenas 3 horas. Bem, adivinha? É possível pescar com a ajuda de seus cadarços e qualquer objeto. Telefone, relógio, chaves. A sombra projetada pelo barco no mar pode atrair peixes, e um objeto reflexivo pode funcionar como isca. Amarre as chaves nos cadarços e use essa engenhoca como se fosse uma vara de pescar. Mesmo que o peixe não morda a isca, atividades como essa são uma boa maneira de manter a mente saudável em mar aberto. Uma curta meditação pode evitar um ataque de pânico. Você precisa se concentrar em sua respiração e tentar desacelerá-la. Seu cérebro se acalmará rapidamente e desviará o foco do pânico. As máscaras de oxigênio em aviões funcionam com o mesmo princípio. Quando você controla sua respiração, sua atenção é redirecionada para longe de qualquer coisa ruim que esteja acontecendo. Você pode fazer uma tocha com um tronco. Coloque um pequeno tronco na vertical, faça um corte profundo em forma de estrela no topo. Coloque dentro um pouco de grama seca, folhas e gravetos. Quando terminar, coloque fogo na lenha e observe-a queimar por até 3 horas. Isso deve funcionar independentemente do tamanho e do tipo de madeira. Se você encontrar um urso pardo zangado, nunca tente fugir, pois o urso pode facilmente correr mais rápido que você. Em vez disso,
Deite-se e não se mova. Um urso pardo normalmente só ataca quando percebe uma ameaça, então provavelmente o deixará em paz, se você mostrar que não lhe causará problemas. No entanto, isso só funciona com ursos pardos. Se um confronto for inevitável, recue devagar e use spray de urso. Se você não tiver um desses à mão, o spray de pimenta funcionará da mesma forma e deve desorientar o urso e assustá-lo. Ou não. Não coma frutas vermelhas ou cogumelos na floresta, se você não souber exatamente o que são. Eles podem ser venenosos. Se não tiver outra opção, coma a casca interna de árvores de bordo, bétulas e pinheiros para encher o estômago. Use uma faca para cortar a casca externa áspera e chegar ao material branco mais macio. Você pode fervê-la para que fique ainda mais macia ou cozinhá-la em fogo aberto para obter um lanche crocante. E se você estiver realmente morrendo de fome, pode procurar formigas. Elas podem não ser tão apetitosas, mas são bastante nutritivas. Se você não tiver um relógio, pode usar os dedos para descobrir quanto tempo falta para o pôr do sol. Levante a mão, de forma que a palma fique voltada para você. Seus dedos devem estar entre o sol e a linha do horizonte. Veja quantos dedos cabem neste espaço. A espessura de um dedo é igual a cerca de 15 minutos. Então você pode calcular o tempo restante antes do pôr do sol. Se você estiver perdido e precisar acender uma fogueira para chamar a atenção, jogue muitas pinhas, galhos de cedro ou qualquer objeto de borracha desnecessário. Seu fogo emitirá mais fumaça preta, o que a tornará visível de longe. Se você ficou sem água no deserto, mas tem um pouco de comida, evite comer o máximo que puder. Quanto mais você comer, mais sede terá. O corpo precisa de líquidos para digerir os alimentos, então vai usar o pouco que você tem. Uma pessoa pode viver muito mais sem comida do que sem água. Então, não tenha medo de ficar com fome. Você encontrou uma enorme poça de água suja na floresta. Se você está desesperado por uma bebida, pode encher sua garrafa e filtrá-la para obter uma água potável. Para que ela fique limpa, faça uma corda com gás ou uma peça de roupa. Coloque uma ponta na garrafa de água suja e a outra na vazia. Em pouco tempo, a água limpa fluirá para a garrafa vazia através da corda, enquanto as impurezas ficarão para trás. Antes de sair para uma expedição, substitua seus cadarços normais por cadarços de paracorde. Se você não tiver corda suficiente, esses cadarços táticos podem lhe dar alguns centímetros extras para lhe tirar de uma emergência. Se você está perdido na floresta e não tem nada para aquecê-lo, pegue as folhas secas e a grama do solo e coloque-as entre 2 camadas de roupa. Isso ajudará você a se manter aquecido por um longo tempo. Quando você estiver perdido no deserto, tente se mover o menos possível durante o dia. Encontre uma sombra ou cria com materiais improvisados e sente-se à sombra até escurecer. À noite, você gastará muito menos energia e usará menos fluido enquanto caminha. Isso ajudará a evitar o risco de insolação. Se você cair no gelo, não tente sair da mesma maneira que sairia de uma piscina. Se você colocar as mãos no gelo e tentar se empurrar para fora com os braços, ele poderá rachar e fazer com que você caia de volta na água. Você precisa esticar os braços paralelos à superfície do gelo e esticar as pernas para trás, para que elas flutuem na água. Nesta posição horizontal, comece a agitar as pernas como se estivesse nadando. Mova os braços com cuidado, sem colocar muito peso no gelo, e você conseguirá escapar. Se você precisa acender uma fogueira durante uma ventania, veja o que fazer. Cave 2 buracos próximos um do outro e crie um pequeno túnel subterrâneo entre eles. Faça uma fogueira em um dos buracos. O vento não conseguirá apagá-la e o fogo levará seu ar para o segundo buraco. Este método também é útil se você precisar acender uma fogueira sem chamar a atenção. No escuro, esse tipo de fogo não será visível. Não jogue fora nem estoure os plásticos bolha. Leve-os consigo durante uma expedição. Esse plástico o protegerá do frio, melhor do que até mesmo um cobertor grosso. Essas pequenas bolhas de ar são o isolamento perfeito. Basta vestir o plástico entre as camadas de roupa e ele impedirá que o calor escape. Ele também é à prova de água, por isso também pode impedir que você se molhe. Nadando no mar, não muito longe da costa, você pode facilmente ser levado pelas correntes marítimas. Se isso acontecer, o mais importante a lembrar é não nadar contra a corrente, pois desta maneira, você apenas desperdiçaria sua força e consumiria sua energia, tornando quase impossível superar uma corrente oceânica. Em vez disso, tente nadar ao longo da costa. Mais cedo ou mais tarde, você deverá sair da corrente e poderá nadar com segurança até a praia. Se você estiver preso em um elevador em queda, não tente pular no momento da colisão. Não se sente nem fique de pé. Você precisa se deitar no chão, voltado para o teto. Abra as pernas o máximo possível. Cubra o rosto com uma das mãos e coloque a outra atrás da cabeça para se proteger. Nessa posição,
você reduz a pressão sobre o seu corpo na queda. Você está perdido. O helicóptero de resgate sobrevoa a floresta, mas você não tem um sinalizador e não tem tempo para acender uma fogueira. Use um pequeno espelho ou tela do telefone para refletir a luz do sol. Aponte o feixe de luz para o helicóptero. As equipes de resgate devem notar o brilho e voar para salvá-lo. Você está com água fria até o pescoço, há gelo ao seu redor e é preciso sair. Quando está nadando na água gelada, seu corpo pode levar um pequeno choque. Seus reflexos podem fazer você querer engasgar, mas aguente firme. Faça o possível para manter a cabeça acima da água. Jogue fora quaisquer objetos pesados como botas, jaquetas ou mochilas. Quando alcançar o gelo, não tente sair com tudo, pois não se trata exatamente de uma piscina. Tente ficar em uma posição horizontal e utilize suas pernas fortes para nadar no gelo. Use suas mãos para puxá-lo para fora. Quando estiver na superfície, role para longe da borda, rasteje e depois ande. Se estiver se aventurando na natureza, pode querer deixar algumas coisas prontas com antecedência. Faça seu próprio acendedor de fogo em casa. Aqueça um pouco de água em uma panela. Coloque dentro um pirex com um pouco de parafina e derreta em banho-maria. Em seguida, pegue uma caixa de ovos e coloque alguns fiapos de tecidos em cada buraco. Preencha-os com parafina. Espere até solidificar e corte cada porção. Utilizar uma delas já irá facilitar para começar o fogo. O fio dental pode ser muito útil para sobreviver na selva. Você pode usá-lo como linha de pesca com um lacre de lata como anzol. Ou como um varal. Estique-o entre duas árvores. Parece um pouco frágil, mas um único fio pode suportar até cerca de 2 quilos. Ele também é bastante inflamável, então, se estiver tendo problemas para começar o fogo, use alguns metros de fio dental para isso. Você pode fazer uma corda bem forte com uma simples garrafa de plástico, se tiver uma boa tesoura. Corte o gargalo da garrafa de forma que fique um copo alto e estreito. Em seguida, comece a cortá-lo como se fosse descascar uma laranja, girando e girando em espiral. Tente manter a mesma espessura o tempo todo. Ela vai ficar muito mais longa e mais forte do que você espera. Dá para usá-la para amarrar gravetos e fazer uma cabana ou enrolá-la na sua mochila, caso ela rasgue ou algo assim. O açúcar pode ser prejudicial para os dentes, mas tem um superpoder incrível. Basta colocar um pouco em um pedaço de pano e usá-lo como um curativo. Ah, que delícia! Os mosquitos podem ser um verdadeiro pesadelo, e há muitos deles por aí. Você pode fazer seu próprio repelente caseiro para deixar esses carinhas bem longe. Tudo o que precisa é de uma laranja, um limão ou qualquer outra fruta cítrica. Esses vegetais são cheios de óleos essenciais que os mosquitos não suportam. Descasque uma laranja e esfregue a casca diretamente na pele. Amasse um pouco para que os preciosos óleos essenciais saiam. Outra boa maneira de manter os mosquitos afastados é colocar um pouco de casca de laranja na fogueira, já que isso libera os óleos essenciais no ar. Você está ficando com fome e não tem nada para acender o fogo. Esvazie seus bolsos. Pode ser que tenha algo lá que dê para usar de improviso e iniciar o fogo. Se tiver uma pilha e uma embalagem de chiclete metalizada, está feito. Corte uma tira fina da embalagem, longa o suficiente para conectar os dois lados da bateria. O meio da tira deve ser mais fino que as pontas. Pegue um pouco de grama seca, gravetos ou até mesmo um punhado de papel. Qualquer coisa que vá usar para iniciar o fogo. A tira de alumínio deve acender imediatamente, então esteja pronto para isso. Um humano pode passar muito tempo sem comida, mas não sem água. Depende de onde você estiver, mas na maioria das vezes ela pode não ser segura de beber. Tente fazer um filtro por conta própria. Comece com fogo. Ferver a água pode não ser suficiente, então, assim que as cinzas do fogo esfriarem, triture-as até que virem pó. Não use qualquer cinza que encontrou aleatoriamente na floresta, pois ela pode conter algum plástico derretido ou algo assim. Será necessário ter também uma garrafa de plástico. Corte o fundo dela e faça um pequeno buraquinho na tampa. Vire de cabeça para baixo. Coloque cerca de 7 centímetros de carvão dentro e despeje a água fervida bem devagar. A água está pronta para beber. Se estiverem caindo pedacinhos de cinzas, enrole um pedaço de pano limpo em volta da tampa para filtrar ainda mais. Um pano de carvão pode ser útil se você estiver perdido na floresta. Para isso, vai precisar de um recipiente de metal com tampa. Coloque um pedaço de tecido dentro dele e ponha o recipiente no fogo por alguns minutos. O pano deve acabar ficando um pouco preto nas bordas, mas ainda assim intacto. Um pano de carvão pega fogo super rápido,
mesmo com a velha técnica da pedra. Se você estiver caminhando no ambiente de uma sucuri, preste atenção. Fique longe de rios rasos, pois essas serpentes gigantes passeiam por essas bandas. Se uma resolver dar uma apertadinha em você, não expire. Cada vez que você fizer isso, a cobra vai apertá-la um pouco mais forte. Mas as sucuris têm um ponto fraco. Não gostam que o rabo seja mordido. Não é exatamente delicioso de fazer, mas resolverá o problema. Avalanches são muito fortes, então lembre-se dessas dicas da próxima vez em que estiver nas encostas, se as coisas ficarem um pouco complicadas. Em primeiro lugar, cubra a boca. Use um lenço ou algum outro pedaço de pano e não deixe a neve entrar. Mantenha um braço estendido acima da cabeça e não se esqueça de cavar um espaço na frente do seu rosto. Isso vai deixar você respirar por cerca de meia hora. Livre-se de tudo o que estiver carregando, mesmo que seja caro. Mas certifique-se de segurar sua mochila, pois ela é uma camada extra de proteção. E agarre-se a uma árvore, se encontrar alguma. Para voltar à superfície, mova-se como se estivesse nadando para cima. A neve é apenas água de qualquer maneira. Se de alguma forma ficar preso em um carro que está afundando, não entre em pânico e não tente abrir a porta. A pressão da água do lado de fora será muito forte. Você apenas desperdiçará uma energia valiosa e a porta simplesmente não abrirá. A melhor maneira de escapar é pelas janelas. Abaixe os vidros e saia nadando. Se não for um bom nadador, pode tentar criar seu próprio dispositivo improvisado para a flutuação, como um saco plástico com ar dentro. Dê um nó nele e certifique-se de que está bem fechado. Uma garrafa de plástico funcionaria muito bem, mas provavelmente não será o suficiente. Você também pode usar uma capa de chuva ou uma daquelas calças impermeáveis. Quem sabe até uma lata de lixo de cabeça para baixo. Se tiver algum problema com um carro à noite na floresta, por exemplo, precisará de luz para ver o que está fazendo. Basta ter uma garrafa de água ou uma jarra. Serve até mesmo um vidro de conserva cheio de água. É só prender qualquer um desses objetos em frente a uma fonte de luz e voilá! A água vai espalhar a luz para que você possa ver melhor. Essa dica é perfeita para montar uma barraca de emergência ou encontrar lenha para fazer uma fogueira. Vidros de conserva são realmente úteis quando se trata de armazenar fósforos. Se estiver acampando em uma floresta, é muito importante esconder os fósforos em algum lugar seco e seguro. Para deixar ainda melhor, faça uma tampa riscável. Corte as tiras das laterais da caixinha de fósforos e colhe-as na tampa do vidro. Antes da sua próxima grande aventura ao ar livre, confira se está abastecido com chocolate meio amargo. O chocolate é provavelmente o alimento de sobrevivência mais delicioso e também um dos melhores. Ele tem muitas calorias e ajuda a manter o seu humor. Além disso, o preparo não necessita de garfo, prato, nem fogo. A última de hoje. Ainda está tendo problemas para acender o fogo? Procure aquele saco de salgadinhos que escondeu dos seus companheiros de acampamento. Salgadinhos feitos de milho estão por toda parte hoje em dia. E além de serem deliciosos e deixarem seus dedos com uma cor estranha, guardam mais um truque escondido na manga. Você pode usá-los para iniciar o fogo. Esses salgadinhos são inflamáveis, então faça um pequeno monte deles e tenha a madeira seca à mão. O fogo vai acender em segundos. Se você estiver caindo de uma grande altura, tente copiar a posição de um paraquedista. Sua cabeça e tórax devem estar voltados para baixo. Abra os braços e as pernas e dobre-os em um ângulo de 90 graus. Se possível, escolha um local para pousar. Arbustos ou montes de feno podem amortecer a queda. A superfície da água só é segura se você cair de uma altura não superior a 45 metros. Antes de pousar, tente posicionar seu corpo verticalmente. Lembre-se de que é sempre melhor cair para frente do que para trás. Proteja a cabeça e o pescoço entrelaçando os braços. Na verdade, nada disso vai salvá-lo, mas vai lhe dar algo para fazer antes que deem o seu nome à cratera. Mas, se estiver despencando de um penhasco, faça o possível para dividir a queda em várias etapas. Quanto mais curtas elas forem, melhor. Cada uma dessas partes absorverá um pouco do impacto da queda. Assim, suas chances de sobreviver serão bem maiores. Tente agarrar um objeto robusto, como um arbusto ou uma pedra, no meio do caminho. Isso vai diminuir a velocidade. Se você vir um pedaço de madeira ou uma tábua, agarre também. Isso pode ajudar a suavizar sua queda ao atingir o solo. Mais importante ainda, não mantenha seu corpo rígido. É provável que isso prejudique seus órgãos internos. Cubra a cabeça e tente pousar de pé com os joelhos ligeiramente dobrados. Na verdade, uma vez caindo, tudo em você ficará ligeiramente dobrado. Mas, ei, é preciso tentar.
Se o prédio em que você estava desabou e você ficou embaixo de uma pilha de entulhos, tente manter o pânico sob controle. Sim, sua principal tarefa agora é proteger seus órgãos respiratórios e fazer com que seu suprimento de ar dure o máximo possível. Se houver espaço suficiente, tire a camisa ou camiseta e dê um nó na barra. Coloque-a em volta da cabeça pelo pescoço, de modo que o nó fique no topo da cabeça. Assim, você terá um capuz improvisado que protegerá seu rosto de poeira, areia e detritos. Também fornecerá um pouco de oxigênio enquanto você tenta voltar à superfície. Se estiver preso em um elevador em queda, deite-se de costas e tente ocupar o máximo de espaço possível. Sua gordura corporal e músculos podem ser comprimidos. Eles vão absorver parte da força de impacto. Se não conseguir deitar, sente-se no chão. Ainda é melhor do que ficar em pé. Seu traseiro funcionará como um airbag em um carro. Mas seja qual for a posição que escolher, cubra a sua cabeça. A melhor maneira de fazer isso é colocar um braço na frente do rosto e o outro na nuca. Caso fique perdido na natureza selvagem, antes de tudo encontre um pouco de água. Verifique as áreas baixas. Se houver montanhas, procure ao pé das escarpas. Se conseguir pegar um pouco de água da chuva, não a deixe no recipiente por muito tempo. Ela pode estragar. Preste atenção às formigas subindo em árvores. Elas provavelmente estão seguindo uma trilha em direção a uma fonte de umidade dentro da árvore. Uma garrafa de água pode ajudar a iniciar um fogo se a mantiver sob a luz direta do sol por tempo suficiente. A garrafa funcionará como uma lente, reunindo todo o calor em um ponto. Use fogo e fumaça para sinalizar por socorro. Cubra as chamas com um grande galho ou com uma panela por 3 a 4 segundos. Isso reunirá fumaça suficiente. Então, deixe essa nuvem sair. Se você caiu no gelo, tente voltar à borda. Não puxe seu corpo para fora agarrando-se na borda. Ela continuará quebrando e isso irá cansá-lo rapidinho. Chute as pernas até que seu corpo esteja posicionado horizontalmente na água. Depois disso, saia dela e suba na superfície de gelo, mas não se levante. Seu peso deve ser distribuído por uma área maior. Assim, o gelo terá menos probabilidade de quebrar. Comece a rolar em direção à costa, como as focas costumam fazer. Se tiver cãibras ao nadar, tente virar de costas e apenas flutuar dessa maneira. Massageie a planta do pé ou a parte da perna que está tensa. Se a cãibra continuar na parte de trás da perna, dobre o joelho e puxe-o em direção ao peito. Você ainda deveria estar flutuando de costas. Tente aliviar a dor puxando os dedos dos pés para cima. Caso seja pego em um incêndio em um espaço fechado, fique abaixado e rasteje em direção à saída mais próxima. A fumaça geralmente sobe em direção ao teto. É por isso que ficar agachado pode impedir que você a inspire. Se tiver um pedaço de pano ou um lenço, coloque-o contra a boca. Isso funcionará como um filtro contra a fumaça. Caia no chão e role para frente e para trás se suas roupas pegarem fogo. Se tiver um extintor de incêndio, aponte-o na base das chamas. É muito mais eficaz. E lembre-se de que, se quebrar uma janela, você deixará mais oxigênio entrar, alimentando o fogo. E aqui está o que se deve fazer para se manter seguro durante um desastre natural. Se você vir a área sendo inundada enquanto estiver do lado de fora, fuja de quaisquer riachos, bueiros ou rios. Tente chegar a um terreno mais alto. Se estiver preso em casa, vá para o telhado se achar que é seguro o suficiente. Se um tornado estiver se movendo em sua direção e não houver tempo para escapar, encontre uma vala ou algum lugar baixo. Deite-se e cubra a cabeça com as mãos ou as roupas. Caso ele aconteça enquanto você estiver dentro de uma casa sem porão, esconda-se em uma banheira. Use um travesseiro para proteger a cabeça de qualquer tipo de entulho que possa cair. O encanamento nas paredes do banheiro adiciona resistência estrutural ao local. Mas se o local tiver janelas ou uma parede voltada para o exterior, escolha um mais seguro, como um armário. Quanto mais paredes separarem você do tornado, melhor. Se estiver ao ar livre durante uma tempestade e de repente sentir seus cabelos se arrepiarem, é sinal de que um raio está prestes a cair. Sua pele pode começar a formigar e é provável que você ouça alguns cliques ou zumbidos. Agache-se imediatamente e coloque a cabeça entre os joelhos, mas mesmo assim apenas abaixe-se o máximo possível. Não se deite. A única coisa que deve tocar o solo é a planta dos seus pés. Mantenha seus calcanhares juntos. Dessa forma, em vez de percorrer todo o corpo, a eletricidade provavelmente entrará por um pé e sairá pelo outro. Você também deve cobrir os ouvidos com as mãos para evitar a perda de audição. Se estiver perdido no deserto, caminhe nas primeiras horas da manhã. Dessa forma, evitará a maior parte do calor. Se vir uma colina ou algum outro terreno alto, suba e olhe ao redor para avistar alguma vegetação, edifícios ou uma estrada.
Você não terá essa oportunidade à noite. Muitos animais do deserto também caçam após o pôr do sol. E aqui está como agir quando estiver próximo a animais selvagens. Se um touro atacar, fique parado até que ele se aproxime. Em seguida, jogue uma peça de roupa na direção oposta. Os touros reagem aos movimentos e jogar um chapéu ou uma camisa longe vai distrair o animal. Ele perseguirá o objeto em movimento. Caso um tubarão esteja se movendo em sua direção, não nade em pânico. Você vai se parecer com algo que o animal vai querer devorar. Espere até que ele se aproxime e comece a acertá-lo com os punhos. Mire em seus olhos, nariz e guelras. Essas são as únicas áreas vulneráveis do corpo dele. Se você encontrar uma matilha de cães hostis, distraia-os e afaste-se silenciosamente. Se um deles ainda avançar em sua direção, coloque algum objeto entre você e as mandíbulas do animal. Agora, digamos que você acidentalmente perturbou um enxame de abelhas. Elas estão vindo em sua direção. Corra em linha reta o mais rápido possível até que parem de persegui-lo. Uma alternativa ainda melhor é encontrar um abrigo qualquer para se esconder. Pode ser seu carro, uma casa ou até um banheiro público. Mas se você acidentalmente encontrar um urso, apresente-se. Não, espere. Na verdade, tudo vai depender da espécie. Se for um marrom enorme, caia e se finja de morto. Não deve ser difícil. Mas se for um urso preto menor, que raramente ataca as pessoas, gritar e fingir ser maior pode ajudar. Você também pode tentar assustar o animal fingindo que está investindo contra ele. Se o encontro for com uma cobra, tente ficar o mais quieto possível. Caso haja uma oportunidade de ir embora, siga em frente sem hesitar. Mas se não puder evitar o réptil, levante a voz, bata 2 varas juntas ou os pés. Isso talvez faça ele recuar. Mesmo que as serpentes não tenham orelhas visíveis, são sensíveis às vibrações. E se todas essas coisas acontecerem no mesmo dia, ligue para o pessoal do Guinness. Acho que você bateu alguns recordes. Então você está de férias e as coisas dão terrivelmente errado. Se você estiver caindo de um penhasco, faça o possível para desacelerar sua queda, quebrando a queda em partes, e quanto mais curtas, melhor. Cada um dos trechos absorverá um pouco do impacto da queda e você terá chances muito maiores de sobreviver. Tente agarrar-se a um objeto robusto, como um arbusto ou uma pedra, durante o percurso até o final para diminuir a velocidade da descida. Um pedaço de madeira ou uma tábua também podem ser úteis para ajudá-lo a suavizar a queda ao atingir o solo. Se a sua frigideira pegar fogo, não leve para fora, nem tente apagar o fogo com água, pois isso pode piorar a situação. Cubra as chamas com uma tampa metálica. Dessa forma, você acabará com a fonte de oxigênio. Seus movimentos devem ser rápidos, mas suaves e calmos. Lembre-se de manter a tampa entre você e as chamas. Deixe coberto até a frigideira esfriar. Se o fogo for pequeno e controlável, você pode usar sal ou bicarbonato de sódio para apagá-lo. A propósito, usar fermento em pó, farinha ou outros ingredientes em pó da cozinha que sejam parecidos com sal ou bicarbonato de sódio é um grande erro. Eles não irão resolver, pois sua composição química é diferente. Se você se encontrar em uma multidão em pânico, sua principal tarefa é criar algum espaço ao seu redor. Para isso, mantenha as mãos junto ao peito, os braços dobrados na altura do cotovelo. Os boxeadores costumam usar essa posição para proteger seus órgãos vitais. Não atravesse o caminho da multidão. Siga no mesmo sentido dela, lentamente indo em direção a uma das laterais. Tenha cuidado para não bloquear o caminho de ninguém, porque nesse caso você pode ser empurrado para o chão. Se você estiver com sua família, coloque a criança sobre seus ombros e deixe as pessoas mais frágeis da família irem na sua frente. Dessa forma, você poderá controlar a movimentação e não perderá ninguém. Se alguém na rua atacar você por trás, pise no pé dessa pessoa. Faça isso com toda a força que você tiver e mire no peito do pé. Isso pode machucar ou até mesmo quebrar vários ossos do pé, o que irá dificultar que a pessoa o siga. Se você ficar preso no porta-malas de um carro, tente enviar um sinal de SOS para as pessoas na rua. Para fazer isso, procure os fios dos faróis traseiros. Geralmente existem 2 em cada. Encontre algo pontiagudo no porta-malas e corte um desses fios. Quando você conectar as pontas novamente, a luz piscará. Se os freios do seu carro pararem de funcionar do nada, peça que os passageiros, se houver, verifiquem se os cintos de segurança estão colocados. Em seguida, acenda as luzes de emergência. Informe os outros motoristas que você está tendo uma emergência usando a buzina e os faróis do carro. Com movimentos fortes e bruscos, pressione o pedal do freio. É assim que você pode criar pressão no sistema de frenagem. Depois disso, reduza a marcha com cuidado e coloque a alavanca de câmbio na posição L.
Se o seu carro tiver o câmbio mecânico, pise na embreagem. Depois disso, use o freio de mão, mas bem lentamente. Um movimento brusco e seu carro começará a derrapar. Para diminuir a velocidade do seu carro, você também pode tentar virar à esquerda e à direita, indo de uma pista para outra. Se você atravessou o gelo e caiu na água gelada, tente voltar para a borda do gelo. Não se puxe agarrando o gelo, a borda continuará quebrando e você cansará rapidamente. Bata com as pernas até que seu corpo fique posicionado horizontalmente na água. Depois disso, saia da água e suba no gelo como uma foca. Quando conseguir, não se levante. Permaneça espalhado, pois dessa forma seu peso será distribuído em uma área maior. Assim, o gelo terá menos probabilidade de quebrar. A maneira mais eficaz de ajudar uma pessoa que está sufocando é realizando a manobra de Heimlich. Mas e se você engasgar enquanto estiver sozinho? Feche o punho com uma das mãos e posicione o lado do polegar acima do umbigo, mas abaixo da caixa torácica. Segure este punho com a outra mão e incline-se sobre a borda de uma mesa ou cadeira. Em seguida, comece a pressionar a parte superior do abdômen com impulsos rápidos para cima. Repita até que o objeto estranho salte para fora. Ou você pode se apoiar sobre seus cotovelos e joelhos e, em seguida, jogar os braços para frente muito rápido. Você cairá em cheio no chão, com os braços estendidos à sua frente e o peito e a barriga batendo no chão. Isso vai empurrar o ar para fora de seus pulmões e, com sorte, deslocar o objeto preso nas suas vias respiratórias. Pode ser que esse processo seja meio doloroso, mas poderá salvar a sua vida. Se você estiver no mar e avistar um redemoinho vindo em sua direção, não entre em pânico. Se você vir para qual direção ele está girando, ande ao lado dele e use a corrente do redemoinho para catapultá-lo para longe do perigo. Se você começar a lutar com ele, provavelmente será puxado para dentro. Também existe a chance de um redemoinho se dissolver ou ficar mais fraco próximo ao fundo. Portanto, se você entrar nele, respire fundo e espere a oportunidade de nadar para longe e para cima. Se você ficar preso em um elevador em queda, deite-se de costas e tente ocupar o máximo de espaço possível. Sua gordura corporal e músculos podem se comprimir, eles irão absorver a força do impacto. Se você não consegue se deitar, opte por sentar, ainda é melhor do que ficar em pé. Seu quadril funcionará como o airbag de um carro. Mas seja qual for a posição que você optar, tente cobrir sua cabeça. A melhor maneira de fazer isso é colocar um braço na frente do rosto e o outro na nuca. Você pode pegar uma tempestade com raios ao ar livre e não ter onde se esconder. Ajoelhe-se ou agache-se com a cabeça entre os joelhos e as mãos cobrindo os ouvidos. Se houver um objeto alto na área, fique longe dele. Deve haver uma distância de pelo menos 2 alturas do objeto entre você e ele. Outras pessoas também contam. Se você pegar uma tempestade com um grupo de amigos, espalhem-se até que acabe. Se você ficar preso embaixo de escombros durante um terremoto, por exemplo, sua principal tarefa é proteger seus órgãos respiratórios. Além disso, você deve fazer com que seu suprimento de ar dure o máximo possível. Tire a camisa e dê um nó na bainha. Em seguida, coloque-a de volta na cabeça pelo buraco do pescoço. O nó deve estar no topo da sua cabeça. Assim, você terá um capuz improvisado que protegerá seu rosto da poeira, areia e detritos. Também fornecerá um pouco de oxigênio enquanto você tenta voltar à superfície. Se você vir um tornado se aproximando e não houver um porão na sua casa, deite-se em uma banheira. Use um travesseiro para proteger sua cabeça de todos os tipos de detritos que possam cair. Especialistas afirmam que o encanamento nas paredes do banheiro dão resistência estrutural a essa peça. Mas se seu banheiro possui janelas ou uma parede externa, opte por um local mais seguro, como por exemplo um armário. Quanto mais paredes separarem você do tornado, melhor. A fumaça é a coisa mais fatal em um incêndio residencial. Se você se encontrar preso em um prédio em chamas, fique abaixado e rasteje em direção à saída mais próxima. A fumaça geralmente sobe até o teto, e é por isso que se agachar pode ajudar você a evitar de inalá-la. Se você tiver um pedaço de pano ou um lenço, coloque-o contra a boca. Ele atuará como um filtro contra a fumaça. Se você ficar preso na areia movediça, faça o possível para manter a cabeça e os braços acima da superfície o tempo todo. Comece a mexer as pernas com cuidado. A areia movediça deve preencher o espaço que ela ocupava antes. Assim que puder, estique-se de costas, pois isso aumentará sua área de superfície. Continue fazendo pequenos movimentos até que suas pernas estejam livres. Você também pode usar movimentos de nado costas com os braços. Isso vai ajudar a puxar as pernas para fora. Se você for pego por uma avalanche e estiver sendo arrastado por um grande volume de neve, tente ficar acima dela.
Para isso, faça movimentos de natação com todo o corpo, como se estivesse se movendo contra a corrente do rio. Quando você sentir que a avalanche está diminuindo, tente levantar algo sobre sua superfície. Pode ser seu braço, perna ou um bastão de esqui. Dessa forma, os socorristas encontrarão você com mais facilidade. Com a outra mão, faça uma pequena bolsa de ar na frente do seu rosto. Tente desacelerar sua respiração para economizar o máximo de ar possível. Conclusão: se todas essas coisas continuarem acontecendo com você frequentemente, você não é muito sortudo, não é? Então, por favor, não me convide para suas próximas férias.